Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo aí nos outros horários. Hoje a gente está aqui gravando o primeiro episódio do Data Risk Podcast, então bem-vindo a todos. Esse formato um pouquinho diferente para você que tem acompanhado a gente aí nos canais. A gente tem os meetups e agora aqui iniciando essa nova forma de interagir com o público. E hoje há um tema bastante importante, a gente abre aí depois da vinheta com alguns convidados bem ilustres. Bom, pessoal, acho que hoje é bem feliz aqui de estar com o pessoal. A gente tem aqui o Sassi, nosso convidado aí de Floripa, cientista de dados aqui com a gente. E host de podcast Júnior. Tô tentando iniciar minha carreira como digital influencer aqui. Você já tem gravado uns vídeos na Twitch também, né? Uhum. Tá blogueirinho. E aí, com a gente tem aí o Carlos Helvas, nosso Chief Data Scientist na Data Risk. Se quiser falar, Helvas, aí, fica à vontade de se apresentar pra gente. Bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui hoje com vocês. Cara, eu tô aqui para tentar falar um pouco aí do tema de Data Science no Brasil, poder ajudar com os meus conhecimentos aí. E é isso, assim, acho que obrigado pela oportunidade e agradecer também aqui o Samuel, que vai ser o próximo convidado aqui apresentado, pela disposição de falar com a gente aqui. Eles têm agenda de ministro, né? Então, agradecer aí pelo tempo dele. Bom, e já aproveitando as honras aí, o Samuel Schmidt. Eu não vou falar o que você faz, Samuel, porque o negócio que é bem grande, cara. Data Architect e Latam Specialist Leader no time Global Specialist Practice. E aí, se você quiser se apresentar também pra gente, um pouquinho antes de conhecer. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite aí de vocês. É prazer estar aqui nesse primeiro episódio da Data Risk. Espero que tenha muito sucesso aí. Com certeza o mercado precisa de muitos podcasts como este, videocasts, né? E fico muito honrado desse convite. Então, eu trabalho já com dados há mais ou menos 12 anos aí no mercado e com Big Data desde 2013. E atualmente estou trabalhando na AWS como arquiteto principal de dados, né? O Principal Data Architect para o time de Latinoamérica, no time de Professional Service, que apoia os clientes a construir plataformas de dados e atuo nos projetos da América Latina. E também estou no mercado, sou professor, tenho algumas outras atividades também, enfim, mas depois a gente pode comentar um pouco mais disso. Show, acho que aí eu vou aproveitando um pouquinho para falar um pouco da Data Risk. Acho que você que acompanha a gente já conhece o que a gente faz aí no dia a dia, então, para você também que está chegando agora, a gente é uma startup de tecnologia, final de 2017, vem atuando aí nos principais clientes aí do mercado de varejo, financeiro, com soluções aí de machine learning, então bastante modelagem preditiva, deploy desses modelos aí em produção. Então, uma coisa que a gente faz no dia a dia, a gente quer compartilhar hoje com vocês. Então, a ideia é bem isso, trazer um pouco de como a gente faz no dia a dia. A sequência dos próximos episódios vai ser nessa linha, assim, né? Acho que é uma coisa bem bacana que a gente quer trazer. E, assim, o tema de hoje, a gente vai colocar como Data Science no Brasil. A gente estava até discutindo que tem um cientista, tem um engenheiro, então a gente precisa encaixar essa galera aqui. Então, acho que se vocês quiserem, a gente pode falar dados no Brasil, acho que fica mais generalista. A gente tem bastante história, a gente já estava ali conversando com algumas coisas. E aí eu acho que já dá pra gente meio que abrir uma pauta, pessoal. Acho que tem bastante coisa. E aí, sei lá, a primeira pergunta, acho que eu não vou nem seguir aqui no nosso script, mas seria assim, como é trabalhar com dados? Acho que é uma pergunta que pode ser bem pertinente, assim. E aí, vou abrir para vocês são os caras mais experientes. Eu sou novo aqui. Exato, nós estamos aqui para aprender e ouvir vocês. Boa, posso começar aqui? E aí eu já vou falar um pouco da minha carreira, que acho que muita coisa mudou do que é trabalhar com dados no Brasil nesses anos. Estou ficando velho. Bom, eu sou estatístico de formação. Fiz graduação em estatística, comecei a fazer estágio no Itaú. E foi onde eu conheci o Samuel, fiquei no Itaú 5 anos ali. Durante o meu trabalho no Itaú, fiz um mestrado também em estatística e comecei o doutorado. Depois do Itaú, desses 5 anos que eu fiquei ali no Itaú, muito numa área de pesquisa, né? Que foi uma área bem importante para a minha carreira, que eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. Depois eu fui trabalhar no Nubank, fui um dos primeiros cientistas de dados ali no Nubank e acabei sempre ficando com crédito lá, então fui responsável pelos primeiros modelos de crédito, os primeiros modelos de definição de limite. E desde 2019 estou aqui na Data Risk e vim ficar 100% do tempo aqui na Data Risk. Hoje eu cuido do nosso time aqui de ciência de dados, que é o time que está no dia a dia ali com
com os clientes, resolvendo problemas de negócios bem variados, o que eu acho que é o mais legal que a gente faz, que a gente não resolve um problema só, a gente consegue resolver problemas bem variados, né? E aí, voltando um pouco para a pergunta, Manu, acho que quando eu comecei a trabalhar lá no Itaú em 2010, com uma cabeça muito mais de estatístico, vamos chamar assim, o que mais... Você via assim, um mercado muito de dados, né? Muito concentrado nas grandes empresas, só as grandes empresas mesmo tinham trabalho com dados, né? Era muito restrito a grandes bancos, grandes empresas. E era ainda um trabalho muito mais artesanal, no sentido de você ter mais trabalho de não só de dados, mas as técnicas, o software que você tinha disponível para usar era bem diferente do que você tem hoje, né? E durante esse tempo, esses 12 anos que eu estou no mercado, acho que muito disso foi mudando, né? Eu vi pelo menos a chegada de machine learning no Brasil, né? Assim, que popularizou o termo ciência de dados, né? Na minha época eu era chamado de modeleiro, não de cientista de dados. Não tinha nem scikit-learn naquela época, né? Não tinha nem scikit-learn. Não era tão sexy a profissão, né? Não era tão... Era muito mais complicado para rodar as coisas, né? E os R lá, os R. O R's da vida que a gente instalava no lugar que nem dava, né? Bons tempos. Então eu vi essa mudança assim, cultural também, né? Essa cultura data-driven, né? Que começou lá no meados de 2010 a ficar mais popular, e aí eu comecei a ver não só grandes empresas podendo usar os dados e tomar decisão com dados e ter o valor em cima disso, e via uma camada mais abaixo começar a usar e se popularizar. Então, e junto veio também toda a questão de software livre, que ajuda bastante. Então, acho que teve uma grande transformação nesse mundo de dados aí ao longo dos anos. Legal. E uma dúvida aí, Charles. Inclusive, nós chamamos ele de Charles. E nos próximos episódios nós vamos contar o motivo. Não de Carlos. Você faz modelos ainda lá na DataRisk? Faço pouco. Já fiz muito mais. Hoje em dia fico mais na gestão, mas ainda gosto de fazer. Então, quando tem a oportunidade, eu ainda gosto de colocar um pouco a mão na massa para não ficar tão desatualizado. É bem mais legal, né? É legal, eu gosto. Boa. Show. E aí, Samuel, acho que tua visão também é interessante, um pouco diferente, assim, né? Acho que da parte mais de modelagem, vocês trabalharam no Itaú juntos também, né? Então... Sim, acho que complementa um pouco o que o Ramas falou, né? Porque, de fato, a gente vê hoje o mercado e nem imaginava que pudesse crescer tão rápido, né? Mas, realmente, o mercado de dados, o uso de dados nas empresas, né? Evoluiu muito rápido e, de fato, ficou mais democrático, acessível, né? Hoje em dia, principalmente com a possibilidade de usar em nuvem, o custo de acesso, né? A possibilidade de acessar plataformas com uma robustez e com serviços disponíveis de alta qualidade para usar dados está muito mais fácil. Então, isso faz com que não fique somente em grandes empresas como era antes. Né? Antigamente, tinha que ter um super cluster, né, com dezenas de nodes, com investimento alto. E também as próprias empresas começaram a valorizar cada vez mais os dados. Né? Antigamente era, é possível fazer algumas coisas. E aí vinha lá o Helvas lá tirando leite de pedra lá, né? Fica fazendo um monte de análise para provar, olha, dá para gerar valor, né? Com dados. Obviamente muitas empresas já usam dados há muito tempo e valorizam isso, mas hoje o pessoal enxerga cada dado que entra uma oportunidade de entender melhor o cliente, prover um serviço melhor, né? Fazer um modelo melhor, seja de risco de crédito, fraude, recomendação, CRM, enfim, está em todo lugar, né? Hoje em dia a gente anda com dados, né? Todo local tem dados, então eu acho que isso está muito mais democrático e o Brasil em si também amadureceu muito. Muitas empresas agora adotam. Né? Eu lembro, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com Hadoop ali no Itaú, acho que em 2013 isso, que eu trabalhei com o Samuel lá. Foi um dos primeiros clusters on-premise do Brasil, talvez. Sim. E, cara, não tinha Google. Não. Pra gente descobrir as coisas, era o manual do Hadoop mesmo, então... Nem manual, né? Às vezes era um livro, ou um blog, ou um GitHub, porque o Git é muito limitado, na verdade, naquela época, né? Era mais livro mesmo e descobrindo. E testando e descobrindo na prática. Porque... exato, porque tu vai ler a documentação em 5 minutos, tu pode ficar 5 horas testando, né? Exato. Então, naquela época não tinha quem recorrer, foi realmente bastante... Foi o Roots, né? E a gente vê isso mudando, né? Então acho que toda essa parte de ter esse valor dos dados que o Samuel comentou,
Eu acho que agora a gente está indo mais para a gente está deixando o data-driven um pouco para trás, e eu acho que a gente vai entrar numa fase muito de model-driven, né? Que não vai ser mais só o dado, vai ser modelos tomando decisões com os dados. Então, acho que é algo que a gente está vendo acontecer e vai cada vez mais ser assim. A gente já vê grandes empresas tendo boa parte das decisões sendo tomadas por dados, então acho que é um momento que a gente vai ver cada vez mais empresas irem para esse caminho. Verdade. Aí, Thiago, uma pergunta assim mesmo, né? Tipo, você tá na parte mais de modelagem e foi querendo virar empreendedor, né? Querendo ser co-founder assumir essa responsabilidade. E aí, querendo não, tinha um objetivo ali, né? Tipo, eu vejo o mercado de dados do Brasil indo por esse caminho, então faz sentido também eu tentar empreender nessa linha. E aí, tipo, se quiser abrir um pouco também, acho que faz sentido a gente estar. Boa. Eu sempre quis empreender, acho que nas empresas que eu trabalhei eu sempre tive essa vontade de empreender e sempre ficava nervoso com algumas questões que toda empresa tem, né? Então, que eu falava, putz, pode ser diferente isso aqui. E eu sempre tive essa vontade de empreender. E aí conheci meus sócios, né? E a gente sempre teve essa ideia de democratizar ciência de dados, principalmente no Brasil. Então, acho que a gente juntou a nossa vontade de empreender versus essa ideia de democratizar ciência de dados e tomamos uma decisão que é uma decisão difícil, porque claro que tem um grande risco associado, mas acho que foi a decisão certa da gente criar a DataRisk, que a gente está conseguindo crescer e realmente, olhando para trás, todos os nossos clientes até hoje, a gente vê o quanto que a gente já conseguiu agregar para o Brasil, para a ciência de dados no Brasil. Isso é uma coisa legal que tu falou, Charles, de democratizar a ciência de dados no Brasil. Toda vez que me perguntam sobre a DataRisk, a primeira frase que eu lembro é isso aí, nós queremos democratizar a ciência de dados no Brasil. Entrando um pouco em trabalhar com a gente, trabalhar na DataRisk, o que você procura no profissional, o que nós buscamos, quais são as possibilidades lá dentro, e para você, Samuel, como você vê a área de contratação no Brasil? Os pontos que os caras que estão tentando entrar agora devem atacar para conseguirem ser contratados. Acho que é bem legal essa pauta, porque tem muita gente tentando entrar nessa área, é uma área que tem uma demanda alta de profissionais e de bons profissionais principalmente. Acho que vocês têm muito a contribuir com isso. Tá, eu vou falar não sei se o Samuel quer começar. Não, por favor. Vou falar um pouquinho aqui do que eu enxergo hoje no mercado de contratação de cientista, né? Hoje o cientista é um profissional muito requisitado, vamos dizer, tá na moda. É muito difícil a gente conseguir concorrer com essas empresas. Então a nossa estratégia sempre foi a gente focar na contratação de pessoas júniores que estão começando no mercado de ciência de dados e capacitá-las, né? Treiná-las para a gente conseguir não só desenvolver a carreira de cientista de dados no Brasil, mas também a própria DataRisk, né? Então, hoje, assim, o que eu mais tento perceber ali num candidato, é claro que tem a questão cultural, que para a gente é bem importante, mas também a questão de potencial de desenvolvimento, porque depois a gente pode até falar mais sobre isso, mas eu acho que hoje o profissional de ciência de dados que chega no mercado, ele chega muito viesado num Kaggle. Ele acha que ciência de dados é o Kaggle, e a gente tem que trabalhar isso nele, que não é só isso, tem toda uma parte de entender o problema, de definir o problema, como que você vai criar sua variável resposta, tem várias coisas ali, depois como você vai produtizar, então... A história que você contou uma vez, que era acho que era um indiano, né, que você contratou, e o cara só sabia fazer tipo um fit predict, assim, e tal, né, e o cara, se me der outra coisa eu não sei fazer, só sei fazer isso, né, tipo... Tem muito isso, tem bastante gente que chega no mundo de ciência de dados e acha que o trabalho dele vai ser pegar uma base de dados que está pronta, por alguém deixou uma base de dados que não existe. Com qualidade, certinho. De preferência um CSV. Pequeno, exato, cabe no teu poucas colunas. As colunas que estão lá são todas muito úteis, não tem dados faltantes. Não tem nenhum viés nos dados, Exato. os dados foram feitos num mundo perfeito. E aí, com esses dados, ele vai lá e roda o Fit Predict, aí ele otimiza todo lá o fit, testa 300 modelos e cria um melhor modelo, e ele acha que o trabalho de ciência de dados é isso. Então, o que eu procuro mesmo é ter esse potencial, que a gente perceba esse potencial de aprendizado, porque geralmente o pessoal chega sabendo construir um modelo, rodar o Fit Predict, mas todo o começo, o final dessa equação, não. Às vezes eles nem têm muita ideia de como funciona. Então, eu procuro esse potencial para depois começar a passar esses outros pontos que são bem importantes.
É legal ver essa cultura do Kaggle, que é muito voltada para a otimização de hiperparâmetros, né? Sim. E nós não temos, na prática, tanto tempo para otimizar hiperparâmetro. Às vezes o cara no Kaggle vai ficar 3 meses para ganhar 1 ponto percentual na métrica. E nós precisamos tentar entregar no menor tempo possível o melhor modelo possível. E que atenda aos requisitos do Exato. cliente, né? E para nós isso que importa. A nossa métrica não é efetivamente a métrica de machine learning, é a métrica do negócio. E às vezes um modelo com uma métrica não tão boa, ok, nós poderíamos ter um modelo com uma acurácia muito mais alta, mas esse modelo consegue atender suficientemente bem e gerar impacto positivo. Uma coisa que o Charles sempre fala, e eu concordo 100%, é modelo bom, modelo em produção, que gera impacto no negócio. Sim, o que Gostou importa... dessa? Monstro, top. Não, e se o cientista de dados passa por essa fase aí do Júnior, não sei o que, ele dá certo, aí ele fica gravando podcast, por isso que ele tá aqui. Vê se passa no teste do podcast. Exatamente. Tá? O Carlos contratou eu e o Manu e viu, cara, esses caras, o potencial deles é gravar podcast. Não, Pra ciência de dados não dá, mas a gente tá... Modelo em produção nem hoje, mas podcast. Iniciativa estão dando conta. A gente tava conversando uma vez, né, que a gente falou, eu falando, eu lembro quando você entrou aqui, você foi apresentar pro cliente o modelo, aí você colocou um bocado de gráficos, negócio, métrica e tal, e aí, tipo, você vê a evolução, né, a gente vai mudando, aprendendo a fazer essas coisas e tal. Tipo, até a gente que pensa que a parte técnica resolve bastante coisa, a gente vê que tem todo um negócio ali que o negócio tem que absorver, né, não adianta você fazer a melhor coisa e o negócio, beleza, eu não vou usar isso, né. Isso. E do outro lado, tem que entender que a pessoa que está vendo o negócio não é o cientista de dados. Muitas vezes ela não está 100% interessada naquela coisa linda que você fez. E ok, é legal aquilo, mas para ela está mais preocupada com outras coisas. Como que ela vai usar, né? Exato. Saber como que ela vai usar, como que ela vai ganhar dinheiro com isso. E quantos dinheiros vão aumentar no final do uso. Exatamente. Legal. É bem isso assim que a gente se preocupa sempre em mostrar esse valor. E aí tem sempre essa questão que eu falo que é o erro Kaggle, né? Que você pega lá no Kaggle do primeiro à posição 300, a diferença é na quarta casa decimal. E, cara, na vida real isso não vai mudar muita coisa. Exatamente. O que importa mesmo é o valor que você está gerando, e se você conseguir gerar isso mais rápido, melhor ainda. E tem um ponto que, assim, todo um dado que existe no mundo tem algum viés, por alguma política anterior, por algum processo anterior. E se a gente não pensar nesse viés, você pode construir o melhor modelo do mundo, ele vai durar 1 mês de vida, daqui a 1 mês ele já não serve para nada, porque ele foi construído com um viés que não existe mais hoje, ou mudou. Então é muito mais importante essas coisas do que só saber o fit predict. Isso, e tem um ponto legal também, você vai colocar o modelo em produção, ele vai funcionar e começar a mexer no negócio. Você tem que entender como que isso vai alterar o próximo modelo. Porque você está inserindo viés nos dados agora, e você tem que entender como que isso impacta a próxima versão. Exatamente. Eu acho que entra até no lado do cliente, né, tinha essa pegada que vocês falaram, né, tipo, o cara quer ver valor, mas é isso, mano, tipo, o cara quando olha pra ti, beleza, eu tô pagando o cara pra montar uma estrutura aqui pra mim, não sei nem o que eu vou fazer depois, mas eu preciso, tipo, qual é o futuro que eles vê, né, quando ele tá lá, sabe? Então, até esse ponto que você falou, né, não sei o que fazer depois, isso daí não deveria tanto acontecendo, obviamente ocorre, mas a gente busca o máximo possível tentar trabalhar com casos, com uma demanda, porque se você simplesmente montar uma plataforma de dados, seja data lake ou o que for, e para construir modelos de machine learning, igual o Hellas falou, que modelo, né? Vamos fazer Kaggle aqui na empresa, né? Criar um monte de modelo? Não, nós estamos buscando resolver um problema de negócio, agregar valor para o negócio. Então, acho que o primeiro ponto qual é o case? Qual é a necessidade? Qual é a demanda de negócio que nós vamos priorizar e atuar? Porque tem carência de dados e necessidade de dados em centenas de áreas de uma empresa, principalmente empresas grandes, que vão precisar de dados. Se nós simplesmente montar uma plataforma de dados para depois ver o case, você tem toda uma infraestrutura já ali sendo necessária e com custo, manutenção, sendo que você não sabe exatamente o uso. Obviamente é importante deixar os dados disponíveis, mas se você pensar no case primeiro, principalmente uma empresa que está começando, tá, não tão madura, ou que está no início, começar com o case da forma mais prática, buscando implementar aquele case, né, fazendo um piloto e tal, e começando pequeno, pensando grande, com certeza tende a gerar mais valor do que simplesmente vamos trazer os dados aqui e depois a gente vê o que a gente vai fazer. Tá? Então isso que a gente fala bastante, começar pequeno pensando grande. Né? Exato. E isso é importante, né? Porque senão você gasta todo esse tempo com dados, aí você está gerando um custo que não é baixo, é alto,
E aí você começa a gerar questionamentos dentro da empresa de pessoas que muita gente hoje ainda não tem tanto conhecimento de dados e acha que, putz, isso não serve para nada, só vai me gerar custo. Então começa a gerar esse viés dentro da empresa também que não é algo saudável. Por isso que a gente também sempre gosta de pensar num case de uso, aí a gente organiza o dado, faz o case de uso, mostra o valor que está gerando, e aí começa a girar o ciclo, que aí toda a empresa como um todo apoia a iniciativa. Né? Esse ponto é bacana, acho até para o cliente mesmo, porque às vezes ele quer focar já na parte do modelo, do dado, e esquece a operação, né? Ele, eu vou fazer tal coisa, vou dar cartão de crédito. E aí ele começa, vou fazer minha operação de cartão de crédito, vou fazer ciência de dados aqui, porque eu tenho já algumas coisas mais históricas e tal. Só que, assim, o cara nem entende o limite que ele quer dar, ele nem mede na operação o impacto, ele já chega logo numa coisa mais, quero usar o modelo, né? E aí aí tem um descasamento do negócio com a ferramenta e com a parte da modelagem, né? Então, até esse gerenciamento de expectativa. Isso é muito um ponto que tem a ver, às vezes eu vejo com o hype de usar IA, tipo, a galera vai implementar modelos de inteligência artificial na minha empresa e nós vamos revolucionar. Só que, cara, nós precisamos pelo menos ter o dado. Às vezes o cliente espera que nós vamos fazer algo muito bom, só que não tem o dado. Tipo, tem que alinhar a expectativa desde o início. Se você não tem isso, não vamos fazer nada. Sim. Isso tem muito a ver com a ideia de, vamos implementar modelo, vamos revolucionar aqui, vamos ganhar milhões a mais. Não. Vem desde antes. E tem gente que acha que é mágica, né? Que com o modelo preditivo você vai acertar 100% dos casos. Pô, teu modelo acerta só 90%. E aí tu vai pra ele, e quando tu fazia isso manualmente, quantos dos teus funcionários acertavam? Não sei. A ideia aqui é ter ganhos marginais em cima do que tinha. Quanto tinha antes, acertava 85%, nós estamos acertando mais. Diminui a incerteza. Né? Exato. Nós não vamos acertar 100%, até porque nenhuma pessoa vai acertar 100%. E se o modelo acertar 100%, talvez esteja viesado. Exato. Aí isso é um bom ponto. Quando nós fizemos um modelo que está muito bom, na verdade ele não está muito bom. Já fica aquela pulga. Figurinha interna, errado. Né? Figurinha interna, Paolo 90 aí, para quem conhece. Não, beleza. Acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que vai meio nessa linha, que é assim, quais seriam as principais lacunas assim do mercado, tipo, do mercado de dados? Quais são os buracos que a gente ainda vê hoje, assim, que faltaria para a gente pensar numa esteira mais completa, que, beleza, o mercado, se for nesse caminho, o mercado de dados, estourou o Brasil e tal. Acho que é um bom ponto aí também. Isso é difícil, hein? Não, se quiser eu começo. Pode mandar bala. Eu tenho algumas opiniões sobre isso. Não só sobre a parte de Data Science, que o Helvas pode apostar. Vou chamar de Helvas, porque Charles eu não sei porquê. Depois eu chamo de Helvas. Helvas pode explicar em mais detalhes a parte da Data Science. Mas o que eu tenho, tá? Pegando o gancho que você falou de... a pessoa quer fazer o modelo, né? Já está com o modelo pronto, já está com todos os parâmetros lá, com todo o algoritmo de tuning e tal, e não tem o dado, é exatamente o ponto no qual gera uma inflexão que vai lá ter um monte de data scientists, né? Que é extremamente necessário, porque eles vão entender o negócio, vão gerar valor, vão buscar gerar valor, mas se eu não tiver os dados chegando, o que os data scientists vão fazer? Eles estão sem insumo, né? Ou se estiver chegando com baixa qualidade, não vai gerar um modelo bom. Não tem como gerar um modelo muito bom com um dado que não tem qualidade. Se entra lixo, sai lixo. Exatamente. Então, ou se o dado está com baixa qualidade, o data scientist vai gastar lá 80% do tempo dele fazendo um ETL, que às vezes não é de boa qualidade, porque não é o foco dele. Exato. Como o Helvas eu já vi algumas brincadeiras no R lá, mas hoje ele está mexendo com o Spark, então ele está bem pra caramba. Ele aprendeu bastante melhor. Mas a gente fala, poxa, mas dá pra fazer mais eficiente aqui, melhor aqui. Mas o que acontece? Quando vai começar um projeto numa empresa, pensa num projeto de software, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, vou verter um pouquinho aqui, se vocês permitirem. O que o pessoal que está trabalhando no projeto vai pensar primeiro? Entregar a aplicação funcionando, seja ela qual for, ou pensar em como vai entregar esses dados? E se pensar em como vai entregar esses dados, isso é priorizado de alguma forma? Faz parte do projeto? Na grande maioria dos casos, tá? Tem esse pensamento de como é que eu vou entregar os dados para um data lake, uma plataforma de dados? Tem esse pensamento? Pergunta para vocês. Vocês acham que tem? Existe? Tem algumas maturidades, assim. Alguns clientes que eu já passei, tem um cara que espera que vire um dashboard. Ele não sabe, ele quer ver o dashboard porque é uma coisa que ele acha que vai acompanhar. Ele não sabe como vai estar, não sabe o que é que alimenta, ele espera. Sim. E aí tem um cara que já tem, beleza. Eu sei que é o dado, eu sei para onde é que vai, eu sei onde é que eu vou integrar. Ele até entende o fluxo, né? Sim, mas... 90% é o cara que só quer a aplicação. Mas assim, o software engineer lá, o time de developer, o time de negócio, tá pensando em fazer a aplicação funcionar, não é isso? Você pega...
sei lá, Quer rodar a DAG no iFlow. Quer rodar... ver a aplicação funcionando. Agora, como aquela aplicação de negócio, aquela transação, seja, sei lá, um Internet Bank, e-commerce, seja o que for, vai entregar os dados, é um pensamento depois, a gente vê. Porque eu quero ver minha aplicação funcionando. Uma startup, ela quer ver a aplicação dela funcionando, gerando lucro, né? E depois, como é que eu gero esses dados? Aí depois vem, puxa, mas a gente precisa pegar esses dados para colocar aqui, para melhorar o nosso produto e conseguir mais engajamento e gerar mais valor, entender melhor o cliente. Esse pensamento retroativo que às vezes se quebra um pouco. E aí o processamento de dados vem depois, e aí às vezes fala, não, faz um puxadinho aqui pro dado, entendeu? Então assim, e aí vem os problemas, os dados com baixa qualidade, demora para chegar e tal, e aí o data science, o time de dados fica impactado, limitado, tem um baita potencial, mas fica limitado por isso. Então o ideal é que a empresa pense em dados desde o começo, e é isso que eu entendo que é de fato data-driven, entendeu? Não é somente pensar em dados lá na ponta, é ponta a ponta, a cadeia toda, desde a aplicação concebida, né? Pensar em dados, e isso exige uma maturidade da empresa também. É uma questão cultural da empresa também. Eu tenho história, assim, o Nubank sempre teve essa cultura de data-driven desde o começo muito forte, e mesmo assim eu cheguei a ter reuniões com engenheiros ali, com developers, que durante a construção da aplicação não colocaram para salvar um dado que depois poderia ser muito importante para a ciência de dados, né? Então, mesmo tendo essa cultura, muitas vezes ainda a pessoa deixa passar. Então, por isso que é sempre importante bater nessa tecla. Né? Exato. Eu acho que esse ponto é bom porque, assim, né? Pega no caso no Nubank. O Nubank, basicamente, ele tem um software ali que é o comercial dele, né? Que você quer usar, tem uma aplicação rodando e tal. E aí, ao longo do tempo, você inserir um produto de dados embaixo, né? Tudo bem que a plataforma está gerando os dados, mas o modelo roda ali dentro, né? Roda, sei lá, modelo de renda, modelo de crédito, até o modelo do chat que você manda sua reclamação, é um modelo de ordenação para saber para onde ele direcionar, qual canal. Então, encaixar essas coisas não é só pensar em dados, né? A plataforma está aqui, como é que a gente vai colocar esse segmento, né, de dados dentro da plataforma? E aí, o time de dev tem que ter, conhecer que era não de todas as partes, né? Eu não vou só plugar mais uma coisa ali no aplicativo sem saber como funciona. Tem que ter todo o ciclo de realimentação mapeado para aquilo funcionar, porque é aquela coisa que o Charles falou, vai colocar em produção, mas também não dá mais para funcionar porque não tem mais dado, parou de realimentar tudo. E eu queria voltar num tema que o Charles falou, e eu acho muito bom, e era um tema de contratação da DataRisk contratar júniors para treiná-los. Isso é muito bom, porque dá oportunidade. Lá na DataRisk tem pessoas incríveis que começaram como júniors. Eu entrei como júnior e, assim, eu sei lá o que o Charles viu em mim, provavelmente o potencial de fazer o podcast. Com certeza. E, cara, foi a minha oportunidade, meu primeiro emprego como cientista de dados, lá eu pude me desenvolver muito. Porque lá eu tive muito bons mentores, 2 deles estão aqui na mesa. Com certeza, eu acho que o primeiro foi o Carlos, porque o Carlos sempre trouxe essa ideia de negócio. Tá querendo aumento. Eu espero que dê certo, tá? Mas o Carlos sempre trouxe essa ideia que eu falei de produto, de negócio. Não aquela ideia de, é legal ficar fazendo modelo, mas eu acho muito mais úteis as minhas habilidades para gerar impacto no negócio. E eu já falei aqui dos meus mentores. Tem o Carlos, foi um dos mentores do Manu, tem outros na DataRisk que são caras excepcionais. Mas eu quero saber de vocês, que estão há muito tempo no mercado, e você também. Eu quero aumento também, o Charles também foi meu mentor. Né? Foi o seu mentor, Samuel, também? Olha, eu sempre aprendo com o mestre aí, doutor Carlos Helvas, né? Sempre. Eu diria que na parte da Data Science eu tenho... Você já rodou o modelo, Samuel? Rodar rodou, né? Mas aquele do Kaggle lá, né? Da brincadeira. Eu já ajudei alguns projetos nesse sentido, mas meu foco realmente é mais de arquitetura e plataforma, engenharia de dados. Eu gosto de brincar, mais pessoal mesmo. No dia a dia de trabalho mesmo, eu fico mais na arquitetura e engenharia. Mas voltando, o Manu, nós falamos brincando aqui do Charles, mas mentores, quem vocês têm como mentores? Cara, eu tenho várias pessoas assim que eu acabo tendo como mentores. Eu acho que na minha carreira, tanto profissionais que eu admirei e com muita experiência, que eles não eram geralmente necessariamente técnicos, eram mais gestão no começo da minha carreira, mas tinham uma bagagem muito grande para compartilhar e tinha essa proposição, né? Porque às vezes a pessoa tem muita bagagem e não tem essa intenção de compartilhar ou não prioriza isso, não é que a pessoa não gosta, mas a pessoa não prioriza. Então, as pessoas que eu tinha esse relacionamento, eu conseguia
extraí bastante. E na AWS também, em outras empresas que eu atuei, também tive alguns mentores muito bacanas, pessoas assim de diversos tipos de background, né? De mais infraestrutura, ou às vezes mais aplicação, ou data science, como o caso do Helms, enfim. Eu acho que na vida a gente tenta extrair o melhor de cada pessoa que a gente interage com conhecimento para a gente aprender. E eu acredito muito na abordagem de mentoria. Eu também mentorei muitas pessoas no mercado, até se tinha feito uma pergunta, a gente acabou passando do mercado, que o mercado está buscando e tal. E eu acho que o processo de mentorar também ajuda as pessoas que estão vindo a entender um pouco melhor. Não quer dizer que você vai ter sucesso por causa da mentoria, vai garantir alguma coisa? Não, não vai. Mas tende a criar rotas, caminhos e conexões de networking e diminuir o atrito que você teria para chegar naquele destino. E eu acho que para mim ajudou, e eu tive que desbravar muita coisa. Acho que eu e o Helvas, a gente quebrou muita pedra, porque a gente começou no mercado que estava ainda iniciando, né? Com outros profissionais também, não só nós, obviamente, muitos outros. Mas esses profissionais que quebraram essas pedras, né, no mercado, principalmente no Brasil, agora conseguem compartilhar um pouquinho e mostrar, olha, hoje está muito mais fácil. Né? Hoje a quantidade de oportunidade aqui de emprego, de demanda, é absurdamente maior. Eu diria que esse ano de 2021 para 2022, eu arrisco a dizer que é um momento que a gente está com mais demanda de profissionais de dados. Sim. Tá? Acho que já fazendo a propaganda do nosso patrocinador, a gente está com vaga na Data Risks, já manda o currículo depois. Pode ser que no futuro você esteja aqui sendo entrevistado, porque o nosso lugar você não vai tomar, não. Eu acho que esse é um lance bom, porque o lance da mentoria, às vezes, direciona até se o cara realmente quer, né? Porque sim, ainda tem isso, também né? tem isso também. O mentorado entendeu o que é uma mentoria, né? Que não é só um bate-papo, é uma troca de experiências, ele também tem que se dedicar. Depende muito dele também, né? Do mentorado, não só do mentor. Passar uma dica ou dar uma dica para passar no teste, né? Na prova, né? Não é isso, né? É realmente compartilhar um conhecimento. E às vezes é uma coisa que a pessoa nem tá vendo. E não é o que ela quer ouvir, às vezes, também. Eu tive uma experiência de mentoria esses dias também, que era um amigo meu próximo e tal, e ele tava na carreira acadêmica e tal, querendo fazer a migração. E aí, beleza, cientista de dados é o que tá bombando, eu tenho que ir pra lá também, tá todo mundo indo, né? E eu fiquei, beleza, mas é isso que você quer? Aí, não, mas é porque o meu cunhado falou que era legal, e ele trabalha com isso e tal, e eu fiquei, mas... E aí, né? Tipo, é uma coisa que você gostaria de fazer, o que é que você entende sobre, né? Aí às vezes a pessoa ainda tá no campo muito das ideias ali, né? Uma mentoria para esse tipo de profissional, se ele tiver interesse em entender, pode ajudar, mas eu acho que ele deveria buscar um pouco mais de conhecimento. Eu acho que a mentoria tem vários níveis, né? De maturidade e interação. O profissional que está mais experiente, você pode ir em assuntos bem específicos, falar de assunto mais profundo. Tal. O profissional que está começando, você tem que dar uma visão geral do mercado, tentar até mostrar os perfis, né? Porque ele fala Data Science, porque é o que ele ouviu ali na Data Risk, né? Aquela pesquisa de emprego, confira as 10 profissões que mais ganham. Isso. Daí tem cientistas de dados lá. Exatamente. Então, até trazendo o tema aqui da Data Science no Brasil, acho que hoje Data Science cresceu muito e eu diria que toda a plataforma de dados é relevante e os profissionais estão descobrindo isso, né? As empresas também. Eu até vejo no mundo isso, tá? Muitas demandas de profissionais de Data Science há 3, 4 anos atrás, era muito forte. Nossa, você falando, há 4 anos atrás, eu lembro que o cara, pra entrar no Data Science, o cara tinha que ter doutorado, pós-doutorado. Né? Aí não fez nada e... O Helvas não teve mentor, ele mesmo se mentorou. Tinha que ter trabalhado na NASA com 5 anos de experiência. É verdade. Não, que o Data Science, naquele diagrama de venda... Que era o cara que sabia tudo, né? É o cara que sabia tudo, né? Então... O cara tem que saber Data Science, tem que saber TI, programação, Machine Learning, matemática, estatística, negócio. Não dá para saber tudo, né? Então, aí começaram a quebrar os perfis. Hoje em dia está muito mais claro isso. Então, de 3, 4 anos para cá, era só Data Science. Hoje em dia a gente já vê que o mercado está buscando. A demanda de engenheiro de dados aumentando para cá. Isso. Engenheiro de dados, desenvolvedor de Big Data, às vezes Product Owner para dados, não. O cara que vai ser gerente de produto e vai ter a visão do produto e vai querer enxergar o produto de aplicação também com esse viés de dados que vai ajudar aquele ponto que a gente comentou. E o cara, poxa gente, calma aí, minha aplicação está funcionando, mas como é que eu faço para entregar esse dado para o pessoal? Porque vai usar, né, consumir numa plataforma. E aí vem essa parte do que eu trouxe, desse gancho de o mercado amadurecer
em querer contratar somente data scientists para atuar com os negócios, que isso gera valor, mas, como o Helwas falou, né, o que entrega valor é o modelo de produção. Se o data scientist está lá sozinho com o negócio, montando notebook, lá ficou 3, 4, 6 meses trabalhando, aí os caras falam, pô, legal esse modelo, gostei, o negócio entendeu e tal, tá gerando valor. E aí, como é que vai para gerar valor? Não. Tá rodando meu notebook, ó. Local no Roda jogo. na minha máquina. Eu rodo todo dia de manhã aqui te mando. Fica tranquilo, eu vou acordar todo dia às 6 horas da manhã, vou apertar o run, né? O cron job é o cara, né? Aí o cara evolui, faz um cron job na máquina dele pra rodar. E aí o cara sai da empresa, pô, e aí, não tá mais rodando o modelo? Aí o cara parou de rodar o operacional aí de todo dia rodando. Exato, então assim, cara, como é que bota aquele modelo de produção? E aí veio o mercado amadurecendo e pensando, puxa, precisamos colocar pessoas que vão entender a plataforma, que vão ajudar a colocar o modelo de produção, um time de machine learning ops, né, ML ops, Sim. com engenheiro de machine learning agora também tá saindo esse perfil mais forte, machine learning engineer, engenheiro de dados. Então, isso fez que o mercado começasse a amadurecer e está enxergando que não dá para só o data science fazer a plataforma, né? É bom essa quebra, só um minutinho, mano. É bom essa quebra porque tu consegue colocar os profissionais. Tipo, o cara é muito bom em engenharia de dados, ele faz engenharia de dados. O cara é bom cientista, faz cientista. Não o full stack, que na prática faz tudo meia boca, entendeu? É muito difícil você formar esse cara, né? Exato. É difícil. Vê que o cara tem que difícil. ser muito mais, assim, dedicado com a carreira dele para conseguir trabalhar em diversas áreas. Porque, vou ser engenheiro, quero ser um engenheiro bom, tu sabe, tá delimitado ali. Isso, e tu consegue botar o cara operar no seu ótimo ponto de operação. Sim. E aí, só voltando um pouco na pergunta do mentor, só para falar aqui também que eu tive vários mentores. Longe de ter Sério mesmo? Nunca percebi, não. esse mercado sozinho. Acho que um grande mentor meu foi o próprio Gustavo, que é meu sócio hoje aqui na DataRisk. Eu fui estagiário dele. Eu entrei então como estagiário dele. Eu sempre achei que tu fosse mais velho que o Gustavo. Eu pareço só, mas não. Então eu fui estagiário dele. Então, Acho que nos próximos episódios também a gente revela o apelido do Gustavão aí, para depois vocês quiserem conhecer. Então foi um grande mentor assim, técnico para mim. Também no Itaú, quando eu entrei ali, eu era o cara do Kaggle, eu era o cara que na época não existia Kaggle, né? Mas eu era o cara que queria resolver a parte técnica do modelo, tinha medo até de falar. Não odiava fazer a apresentação. Você me contou isso uma vez. Então eu tive vários mentores que me ajudaram muito nesses pontos também. Minha chefe da época, meus chefes da época, né? O Vitor e a Ana Carla, me ajudaram muito. Depois o Samuca aqui, com a parte de engenharia de dados. Nunca me ensinou direito, mas... Ele tentou, né? Ele tentou. Ele demonstrou que não fazer. Lembra aquele ponto que o mentorado tem no seu papel também? Aí, ó. A minha parte eu fiz. Foi o Samuel que recuperou seus arquivos da lixeira, né? Quando eu paguei no plano setor, acho que foi. Ele falava, não, vou fazer tudo no R, eu faço no R rapidinho. Eu falava, cara, mas vou te explicar um pouquinho como R funciona? E pior que ele faz os negócios do R, cabuloso, muito bom. Mas só R, né, para escalar para, enfim, petabytes ali, um pouco mais complicado. É muito bom, é excelente, mas dependendo do caso de uso tem que tomar cuidado, né? Agora ele está muito mais robusto com o Spark, enfim. Sim. Mas naquela época o R rodava só no Node e a gente estava ali usando os modelos. O Giants entregava o modelo aí, você vira, galera. Agora roda em petabytes de dados. O que a gente fazia muito no R ali era quebrar os algoritmos em MapReduce na mão e fazer em R. Ainda bem que eu nasci... Isso é 2013, você está falando, 2013, 2014. Né? Ainda bem que eu sou novo e não passei por essa época aí, só ouvi falar. Bons tempos. Me divertia quebrando o algoritmo MapReduce, era bem desafiador. Nossa, imagina, cara. Nossa, eu usava JobLib, né? Mas os caras estão usando no R, não sei nem como é que faz isso no R. Seria desconhecido pra mim, total. Você vê, né? Hoje em dia é tudo Python já, né? Não é. Mas... Algumas pessoas usam R, faz sentido usar. Para muitas coisas o R ainda funciona melhor, muito né? bem. Muitas melhor. É que o Python é bom porque tu tem uma integração boa em todo o ecossistema, né? Desde a parte de engenharia de dados, ciência e colocar em produção. Ajuda. É mais simples. Isso é verdade. Não adianta tu querer, eu quero fazer em R. Essa última milha. Vai botar essa produção como? Essa última milha aí de colocar em produção, realmente o Python acelera bastante. E colocar coisas em produção, eu vejo que às vezes é um gargalo da área de ciência de dados. Tipo, a galera investe muito tempo na produção. Exato. E aí pode ser um pouco desse de medo. Um pouco de medo, ou um pouco desse ponto que a gente comentou, né? De falta de profissionais de engenharia, de MLOps, Machine Learning Engineer, que vão ajudar a colocar o modelo em produção. E cada um com a sua especialidade no seu conhecimento, né? Eu acho que tem um pouco disso também. E um pouco de esperar o mundo perfeito. Nossa, tem que um pouco de esperar o mundo perfeito também. E
ter um pouco também de... E às vezes tem o risco do negócio também, né? Que acaba colocar um modelo e aí tem o risco dele também... Poxa, será que o modelo vai ser bom? Pode perder um dinheiro? Pode... Não, e o stakeholder sai do projeto, né? Ainda tem isso, né? Você fica naquele... Acho que uma das lacunas que você comentou aí, tipo, essa questão da governança, né? Tipo, o cara que rodava o negócio, ele não tá mais na empresa, saiu. E o processo, né? Acabou, né? Tipo, tem todo esse lance aí. A gente tá só começando. Realmente tem muita coisa para o mundo de dados. A gente olha assim, o quanto evoluiu e todos esses pontos que tá falando aqui, não tem respostas ainda completas, a gente tem muita coisa evoluindo. Mas não tem uma bala de prata que vai resolver tudo, né? Tem, com certeza. Aos poucos o mercado amadurecendo, a gente construindo, as ferramentas e plataformas evoluindo também, a gente vai chegando lá, nesse nível de maturidade. Né? Com certeza. O que a gente evoluiu em 10 anos, olhando para trás, foi verdade. Fenomenal, assim. E continua evoluindo muito rápido, né? Exatamente. Se 10 anos vamos olhar para trás, nossa, olha o que nós fazíamos em 2022. Exatamente. Então... Não, aí, assim, né? Acho que a gente... Se você quiser continuar também do mentor, Thiago, acho que você tinha bastante coisa ali para falar. Eu acho que eu tive vários, né? Falei alguns aqui de nome, mas no Nubank também tive vários, tanto técnicos quanto de negócio, acho que sempre me ajudaram aí. E hoje eu tento fazer esse papel de... Claro que eu ainda aprendo muito com todo mundo, mas eu ainda tento fazer esse papel de mentor, que hoje meu trabalho é muito menos colocar a mão na massa e muito mais fazer com que vocês coloquem a mão na massa da melhor forma possível, né? Então... Eu falo que o trabalho do Charles é ficar dando pitaco no nosso trabalho. Exatamente. Ele dá bons pitacos, na verdade, então tá valendo. O meu trabalho é fazer com que eles não precisem dos meus pitacos, né? Isso. E que não trabalha em coisas que realmente não valem valor, né? Exatamente. Mas você fala, poxa, mas eu tô fazendo. Não quero que você faça, vou fazer coisa certa, né? Para de fazer. Vai fazer o quê? Vai estudar, então. Às vezes é isso, né? Vai apresentar o podcast. Tipo assim, tipo assim, fiquei a semana toda fazendo esse modelo, chega lá, não vai ser útil, o cara fala, tá, mas eu fiquei a semana toda fazendo, tá, gastou teu tempo, não fez nada. Se eu tivesse feito direto coisa certa, não perderia. Lições aprendidas, anota lá e vai pra próxima. Exatamente. Isso é muito bom, porque evita que nós... é muito bom interagir com o Charles, com o Manuel, como cientista, mas eu, falando agora um pouco mais como um cara que tá mais no início, é muito bom interagir com caras mais experientes e ouvi-los. Às vezes eu sou teimoso, o Manuel era meu líder no início, eu era um pouco teimoso e no final, tipo, eu vi, cara, se eu tivesse feito do jeito que ele falou, hoje isso aqui tava escalando muito mais rápido. Teve um projeto que eu fiz e pensando, o Manuel deu umas dicas, eu falei, não, acho que isso aí é meio over-engineering, dá pra fazer mais simples. Era o mais simples desde o começo, né? O cara tava fazendo difícil. Não, vou fazer do meu jeito. Beleza, voltei. Volta o cão arrependido. Ô, mano, ajuda aí que eu vou fazer do teu jeito. E aí tu tem que fazer, tipo, um negócio de 2 meses em 3 dias. 16 horas de trabalho pra colocar tudo em funcionamento. Ter esses caras mais experientes é muito bom, porque eles já vão te dizer, cara, eu acho que isso aqui e por aqui é muito bom. E vai evitar que tu quebre a cara no meio do caminho. Tu se sente, tipo, eu no meu trabalho me sinto mais seguro tendo pessoas que eu posso... que já passaram por muitos problemas, tipo fazer MapReduce na mão. Entendeu? Os caras sofreram muito na vida e eles com certeza vão me ajudar a sofrer menos. Verdade. Eu acho assim, a gente fala meio de time de ciência de dados, né? Que tem essa dinâmica de testar o modelo e tal. Mas assim, Samuel, pensando no teu dia a dia, assim, interação com o time, com o negócio, como é que funciona essa dinâmica, assim, mais ou menos? Acho que no trabalho também do dia a dia, eu sempre busco entender o problema de negócio, né? Acho que antes de a gente escolher tecnologia, escolher se a gente vai usar a abordagem A, B ou C de arquitetura, que hoje em dia já tem mais padrões, né, definidos de arquitetura de dados, antes disso, e ficar testando, fazendo NPOCs, a gente precisa entender o problema de negócio que a gente está resolvendo. Claramente, o que a gente quer resolver, quais são as dados, quem vai usar também, qual o perfil. Às vezes é um profissional que vai usar, que é menos conhecedor de linguagem de programação, que vai ter uma abordagem mais low code. Às vezes é um profissional que vai conseguir codificar um SQL, um Python, um Spark, já dá para conseguir colocar uma outra arquitetura para ele, que tipo de dados vai usar, no caso de uso. Entender isso é super importante. E eu diria que começa por aí. Eu sempre drive o time de a gente está entendendo o que o cliente está precisando, ou a gente tem um caso de uso, às vezes a gente não tem, às vezes o cliente não tem. É raro, mas às vezes não tem. Quando isso não tem, aí a gente tem que trabalhar um pouco mais para criar fundação
e buscar depois o case. Mas Esse cara aí é basicamente o cara que está começando, né? Isso que você falou, né? Tipo, o cara não tem o caso de uso. Isso, você não tem E aí caso. ele tá- Ou às vezes a empresa é grande, mas não tem o case naquele momento, entendeu? Entendi. Às vezes não tem o case, às vezes tem outras prioridades, não tá com o case naquele momento. Pode acontecer também, não é só quem tá começando, tá? Mas basicamente é isso, a gente tenta levar pelo case. E aí os times que eu interajo mais, no meu time técnico, geralmente é um time de arquiteto de dados, de engenharia de dados, e eventualmente data science também, quando a gente está buscando resolver o problema. Depende muito do projeto, da situação, enfim, nesse sentido. Né? Entendi. Não, E acho que é bem isso que o Samuca falou, e só para complementar, hoje fazendo a gestão de um time de ciência de dados, eu percebo, e é algo também que quando eu estava na posição de colocar mais a mão na massa, que eu vejo que o cientista de dados ele se importa muito com 3 pilares, assim, pensando na formação do time, né? Ele se importa muito com o desafio que ele tá, o que ele está fazendo e se ele tem oportunidade de crescimento, o time que ele está trabalhando, e claro que remuneração, né? Então são os 3 pilares aí que eu... O triângulo de Charles, né? Acho que Exato. Eu ouvi falar desse triângulo ontem. E- Tu tem que ter desafio, tem que ter dinheiro e tem que ter aprendizado, acho que é o triângulo. Exatamente. Eu sempre tento mirar o time nesses 3 pilares, né? Tem que deixar o time ter esses desafios, a gente tem que resolver coisas complexas para o time se sentir desafiado e rotacionar o time, né? Às vezes o cara já viu um desafio parecido, então para ele não vai ser tão legal, então rotacionar. Acho que isso é importante. Tem a parte de remuneração, a gente não consegue brigar com todas as empresas do Brasil, então a gente tenta ser melhor do que elas nas outras 2. Exato. A gente viu? A gente é. Então tem essa parte de desafio e a parte de time. Acho que o nosso time que a gente construiu aqui ao longo do tempo é um time muito bom, onde todo mundo colabora e se ajuda e você consegue aprender com o outro, né? Então eu sempre, 5 anos atrás, eram as coisas que eu mais olhava, né? Então eu tento colocar isso no nosso time para manter cada vez mais, manter todo mundo ali bem focado nas entregas e focado no dia a dia. Essa parte é tipo colaboração, né? E aí eu acho que a pergunta é como é que você mantém o time colaborando no melhor nível, né? Porque Como é que tem acho que tem muita questão de cultura aí. Passei em lugares que eu falava que você tinha 2 salas. Você tinha uma sala para colocar os cientistas de dados e outra sala para colocar o ego dos cientistas de dados. Então, desde o começo a gente se preocupou com isso, assim, em formar um time com uma cultura que esse ego não exista, ou seja, o mínimo possível, e que a gente consiga ter essa cultura de colaboração, todo mundo se ajudar, e não ter uma competição entre os cientistas e ter muito mais essa colaboração. Essa cultura de colaboração é muito boa. Uma coisa que eu falo sempre. Tchau. Na verdade, a primeira vez que eu falei foi ontem. Numa das reuniões que nós temos na DataRisk, que é a Coding Talk, que é uma reunião que nós falamos de tecnologias novas. Eu falei pra galera, eu sou um dos organizadores dessa reunião, e eu falei no momento pra galera que, cara, trabalhar num time foda é muito bom, trabalhar com pessoas muito boas. Mas as pessoas vão ficar muito boas se todo mundo conseguir colaborar e deixar todo mundo muito bom. Se cada um ficar só no seu cubículo, nós não vamos ter pessoas muito boas e não vai ser tão gostoso trabalhar junto. Então, isso é uma coisa que nós estamos tentando fazer sempre na DataRisk, é engajar todo mundo, para todo mundo colaborar e todo mundo conseguir, pensando num gráfico, todo mundo ter o fluxo de informação bidirecional. Putz, sensacional. Você falou de grafo aí, eu acho que eu gosto do abordagem de grafo, né? Acho que parte da Data Science que eu mais explorei um pouco durante o meu estudo de mestrado e doutorado, apesar de eu não ter ido na Data Science, foi um parte de grafo, e eu acho que tem muito a evoluir aí. A como avaliar a performance de um profissional, pensando na rede que ele cria na empresa, né? Ou até interno ou externo, mas quer dizer, o profissional entregou aquele projeto, legal. Outro profissional entregou outro projeto. Projetos parecidos, um projeto mais complexo aqui, qual performa melhor? Olhando só os projetos, você pode chegar a uma conclusão. Sim. Agora, se eu olhar um pouco o que cada um daqueles profissionais colaboraram com o time, né? Se ele impactou outro projeto, que nem era de repente para o que ele está atuando, mas alguém foi lá, perguntou para ele apoiou, investiu algum tempo, mentorou, guiou o pessoal, e eles conseguiram ir num caminho muito melhor, evitar bater cabeça, evitar algum conflito, um problema, ou às vezes estavam direcionando esforços canalizando energia num escopo que não era o ideal ou adequado para aquilo, você salvou o tempo daquele projeto e aquilo é intangível, às vezes nem passa desapercebido. E isso daí as empresas muitas vezes não extraem.
Isso. Então, eu acho que o mundo de RH está evoluindo, né? Fala muito de People Analytics também, essa parte, tentando entender o ecossistema e como é a geração de conhecimento da empresa. Porque a geração de conhecimento não é simplesmente só o Helvas aqui falando, gravando, a gente aqui comenta. É todo vocês interagindo no dia a dia, né? Então, até porque se ficar centrado no Helvas, você vai passar da empresa. Exatamente, não pode ser. Exato. Então, assim, eu acho que a avaliação de como as pessoas interagem, por exemplo, o feedback de quem mais te ajudou nesse ano. Elenca 5 pessoas que mais te ajudaram, as 10. Coloca um peso, e justifica por quê e tal. Não é porque o cara é só seu amigo, o cara te ajudou mesmo, né? Mas o cara de uma outra área te ajudou pra caramba com conhecimento que você não tinha, complementar. Então, assim, esse tipo de avaliação eu não vejo nas empresas. Em algumas empresas eu vejo indo nessa linha, mas eu acho que tem muitas explorando nesse sentido, de entender como é o ecossistema e já tem até alguns termos para isso. A gente fala muito de rede, fala muito de análise de rede social, né? De social network analysis, é serial. Conhece tudo isso aí. O cara fala até inglês, vai ficar mais chique. Não, fala chique, não. Data Risk já é inglês, né? Você falar de mim, né? Aí, o nome dele já é Charles. O cara vai vir dar uma zoada aqui. Bom, aí vem também a parte interna da empresa, que é Organization Network Analysis, né? O NA. Esse é um mundo que ainda não tá ainda tão evoluído nesse aspecto. Então, acho que tem muitas por aí. Vocês gostam aí? Procura no Kaggle isso daí, vou dar uma sobre isso daí, cara. A gente estava conversando ontem, e aí uma coisa que a gente estava falando é justamente isso, né? Você tem a rede do time, que é o líder com os liderados, e aí ele vai interagindo com outros times também do time dele maior, né? Então, outro líder com outro time de ciência de dados. Só que aí tem uma coisa lá que a gente está estudando, tem a questão do multilayer, né? Que é a camada de cima da rede, que é a interação com o pessoal de tecnologia, né? Que está longe daquela rede que ele está inserido, mas ele consegue verticalmente já atuar em outra área, né? Então, acho que isso é uma coisa bem bacana. Tem a parte de tu dar essa... Não ficar só direcionado no líder, por exemplo, porque o líder, ele tem tarefas muito mais complexas do que, às vezes, ajudar o júnior a fazer um código. E, por exemplo, na empresa tem eu que me prontificaria a ajudar. Porque o líder deixa o líder fazer coisas do líder que geram muito mais impacto do que isso. Isso é importante, mas tem todo um outro time de pessoas que conseguiriam ajudar. E se nós colaborássemos mais nisso, nós estamos sempre tentando melhorar nesse nível, com certeza nós iríamos conseguir tirar a carga de trabalho de algumas pessoas, deixar elas, direcionar os esforços delas em coisas mais importantes, e conseguir manter o time evoluindo. Se todo mundo tem que ver o membro do time dele, esse cara é um mini líder aqui, esse cara pode me ajudar sempre e eu posso ajudar ele sempre. E isso é uma coisa que, tipo, às vezes as empresas medem muito as hard skills, o cara é muito bom tecnicamente, mas às vezes vale no feedback você menciona, não, o ponto melhor é esse, eu acho que isso tu é bom, mas nós temos que dar uma azeitada nesse ponto que vai ficar melhor ainda, entendeu? Exato. E tem outras coisas também que a gente faz que acho que são muito importantes para a colaboração, né, que é a nossa cultura aqui. Por exemplo, a gente faz uma reunião de projeto semanal que alguém que está construindo o projeto, o time daquele projeto apresenta para todos os outros cientistas aquele projeto. Isso. E aí tem toda uma interação. Se você fizer isso aqui pode melhorar. Então, esse é um exemplo. A gente tem outras agendas com esse mesmo intuito. Então, acho que ter essa cultura ajuda muito. Assim. Exato. Essa reunião de projeto é muito boa porque você está entrando, você está vendo... no início, a reunião geralmente tem a fase inicial, tu está começando um projeto, eu chamo uma reunião de projetos para nós fazer um brainstorming sobre, e no final apresento o que foi feito. Isso é muito bom para te ver, o cara tava com esse problema, saiu por aqui. Porque ciência de dados, ela tem a parte matemática, estatística, enfim, mas ela tem muita criatividade envolvida, né? Sim. Porque basicamente tem ciência de dados, muitas vezes é tu fazer aproximação de função. Tu acha a função que melhor representa esse conjunto de dados, que é minimizar uma função custo. E o que realmente importa na ciência de dados é você ter um X e um Y definidos, e aí você consegue fazer tudo. E às vezes, ver como o cientista achou aquele X, criou aquela base da modelagem, é tipo... Como ele criou até o Y. Exato, como criou o Y, porque geralmente nós não temos Y em lugar nenhum, né? Definidos, né? Isso é muito massa. Isso é muito... Pra mim, quando eu entrei lá, isso valia muito mais do que ver o cara usou o CatBoost, tunou e preparou assim. Beleza, isso tem no Google. Mas... Isso o computador já faz sozinho. Isso o computador faz sozinho. A DataSys tem um produto, vou fazer mais um Java aqui, que é o DataPred, que faz isso sozinho. Mas o que eu tenho que fazer é criar aquele X e aquele Y. Isso aí que é a parte massa, isso aí que envolve criatividade. Tem esse ponto também, a reunião de projetos ajuda muito ao cientista a ver isso e pegar ideias no ar. Talvez essa abordagem funcione. Isso é uma coisa que o Charles, às vezes tu vai falar com o Charles, Charles, tô com esse problema aqui, ele te dá uma solução, tenta fazer por esse caminho aqui. Bem distinto e
tu usa aquilo que ele falou e, cara, nossa, deu certo. E foi basicamente o que o Charles fez, usou criatividade. Às vezes não é nem, tipo, não é tipo um embasamento científico gigantesco, é criatividade para resolver o problema de outra forma, outro A famosa olhar. gambiarra que fez. Exato. E, A ciência é fazer várias coisas e ver qual que deu certo. Exato. A ciência do teste. Exato. Às Ciência vezes, empírica, né? exato. Às vezes tu tá indo num caminho e, pô, se eu a reunião de projetos também ajuda nisso, outra visão talvez me faça chegar no destino final mais rapidamente. Você não viu porque tu tá, sei lá, enviesado, faz um mês que tu tá olhando o mesmo problema, e aí chega um cara de fora do teu time e olha, não, cara, tu tá fazendo assim, fala assim que vai ser muito mais rápido. Legal. Isso é muito bom no time, isso ajuda muito. Essa Coding Talk é uma das nossas agendas, que ajuda a desenvolver o time. Essa de projeto também ajuda a desenvolver o time. Nós temos outras que aí, galera, vocês venham trabalhar com nós, vocês descobrem, não vamos contar tudo. É boa. Eu acho que um ponto, se você quiser falar, mas assim, pegando esse gancho, né, a gente tá vendo meio o que deu certo e o que a gente sabe que funciona, né? E aí, beleza, mas, sei lá, pensando no cara que nunca fez nada, o cara tá iniciando o projeto dele de startup, vai empreender e vai montar uma empresa. O cara tem que, se o cara querendo nesse 2020 para cá, o cara tem que fazer isso pensando já em dados, o que é que ele vai gerar, não sei o quê. E aí pensando já, tipo, na solução, mas, tipo, e aí também, Thiago, que o cara não vai querer montar só a parte de dados, porque o cara vai ter que usar o dado, né? Mas assim, pensando no cara que nunca fez, né? O que é que ele tem que fazer para ele iniciar nesse mundo de dados, assim? Tipo, ferramentas, tem que colocar uma coisa... Uma carreira, né? Eu tenho uma farmácia de esquina, eu monto data lake? Ou não? Coisas assim. Entendi. Não, acho que assim, primeira parte, para uma empresa estar totalmente no início, assim, montando um negócio do zero, e vou falar aqui de qualquer tipo de negócio, né? Como você falou, farmácia. Tem que... que geralmente a sede de farmácia, né? Tem todo o ecossistema por trás, mas precisa de um empreendedor micro ali que está querendo a sua própria... Ele tem que montar a base interna, mas ele já tem que se preocupar com a LGPD, né? Tipo, ele já nasceu na LGPD. Ele já nasceu na LGPD. Ele tem, vou montar meu banco e botar os dados do meu cliente. Quero cadastrar o celular dele. Ixi, como é que eu vou fazer com a LGPD? Então, ele já tem algumas preocupações que antigamente ele já não tinha em relação a dados, né? Então, ele já demonstra a importância de pensar em dados desde o começo do negócio. E aí, depois, ele pode começar a pensar em como é que ele extrai esses dados e manter história. Porque no começo, é mais o que capturar, né? E isso é super importante. Não deve ser, como o Real falou, né? É ser pensado desde o começo, desde o início, porque senão a gente acaba ignorando esses dados depois. Você perdeu o dado, já era. É muito difícil de voltar. O evento já foi. É muito bom tu pensar, onde eu quero estar daqui um ano? Aqui, então eu preciso começar a guardar esse dado hoje. Você precisa ter um histórico para criar um modelo. Se você ficou um ano sem histórico, você vai ter que ficar um ano guardando histórico para daqui a um ano ter um modelo. Exato. E o histórico é tipo, guardei 15 dias de dados aqui, dá pra fazer um modelo? Acho que não. Só se for, depende, né? Depende do modelo. Dá pra fazer um modelo? Dá. Se for pra esse caso, provavelmente não, mas sei lá, fazer um robô de trading lá analisando dados com ticker em minuto, de repente. Já vai ser melhor que muita gente que vende curso por aí. Mas assim, tem que tomar esse cuidado, né, dos dados. Depois vai amadurecendo. Eu acho que nesse tipo de foco, a pessoa está mais focando na aplicação funcionar. Mas pensando numa startup que vai escalar, que tem esse viés de escalar, ela tem que pensar um pouco dela. Tem que ter um profissional ali que vai ter o mínimo de curadoria, vamos dizer assim, para acumular esses dados ao longo do tempo. E depois vai montando times, vai avançando, escalando, como qualquer empresa. Né? Acho que sim, e acho que uma coisa muito importante que às vezes as empresas elas não dão a devida valorização é a primeira contratação. Que as empresas às vezes contratam um cientista de dados que às vezes é um júnior ou pleno, assim, e contrata só ele. O que vai acontecer com esse cara? Ele vai ficar sozinho ali, vai ficar infeliz, porque ele vai trabalhar sozinho ali, só ele cuidando de toda essa parte. Ele vai ficar infeliz e daqui a uns 3, 6 meses ele vai acabar saindo. E todo o conhecimento, tudo que ele fez nesses 3, 6 meses vai ser basicamente perdido. Então essa primeira contratação, essa estrutura inicial, acho que ela é bem importante, que ela que vai, essa pessoa que vai construir a infraestrutura que vai vir depois, a fundação que vai vir depois, né? Então, uma dica importante para quem está começando uma área de dados, de ciência de dados, de engenharia, a primeira contratação ela tem que ser uma pessoa bem importante para criar essa fundação toda, né? Exato. Eu lembrei agora que, tipo assim, quando você está numa empresa muito grande, né? Tipo, dado o background que acho que faz sentido, mas
Você via caras que eram time de negócio, o cara tava, sei lá, 10 anos fazendo uma coisa, e aí aparece uma coisa nova que é ciência de dados. Aí o dado lá, gerente, sei o que, esse cara aqui, ele é um cara que deve ser muito bom se ele virar coordenador de ciência de dados, vamos colocar esse cara. E aí tinha essas transições, né, tipo, e aí o cara não era um profissional da área, ele tinha que lidar com o time de uma coisa que ele nunca fez, e aí causava toda uma frustração, né, tipo, que ele não sabia lidar com o time, as entregas dele não eram... Então, tipo, tem até esse ponto, né? Assim, eu ia fazer uma pergunta que é assim, quando é que a gente começa a pensar nesse time? Tem a questão da primeira contratação, mas assim, pegando um pouco do gancho também. Tipo, o cara montou a estrutura, quando é que ele precisa montar um time de dados? O que é que vem depois, né? Porque eu vejo que a estrutura, beleza, você tá montando a casa e vai ter que botar alguém para entrar dentro da casa para morar, né? E pensando nesse ponto. Sim, assim. Vou pensar num projeto, uma empresa que não tem uma plataforma de dados. Um case inicial acho que ajuda bem, né? Começando aquele case inicial e tal. Aí vamos supor que ele conseguiu selecionar o case. Ele fez conversa com o negócio, com executivos e trouxe o case. O case está escolhido, vamos fazer. O ideal é que o case seja não muito simples para conseguir gerar algum valor, né? Mas ao mesmo tempo ele também não tem uma complexidade altíssima ao ponto de levar muito tempo para fazer um quick win. E frustrar às vezes porque não conseguiu chegar no lugar nenhum. Isso, exatamente, porque alto. fica uma grande expectativa de, olha, o que vai sair daí, né? E às vezes outros projetos ficam no aguardo desse, né? Ficam na fila. Então, porque está construindo a plataforma. Então, pode-se usar um case como exemplo para construir uma plataforma de dados, mas sempre, como eu falei, pensando grande, começando pequeno, pensando que isso vai escalar. E aí, no isso fica muito mais fácil, né? Para você escalar. E aí, o time em si, geralmente eu penso no projeto de dados, tem que ter gente de data science, gente de arquitetura de engenharia de dados. E um ponto importante, uma fase de projeto, geralmente o que eu vejo funcionando de forma mais eficaz e eficiente 3:1 a proporção de engenheiros de dados para data scientist, né? Ou seja, 3 engenheiros de dados, eventualmente arquiteto também, trabalhando para um data science, porque o Helvas demanda muito, né? Vocês veem. Então, tem que ir lá ficar lá, o Helvas fala, cadê meu dado? Cadê meu dado? Então, assim, cadê o Kaggle? Tudo perfeitinho. Eu quero o Kaggle. Eu quero o Kaggle. Me dá a base pronta aqui. Então, ele fica pedindo um monte de dados, né? Não para. O modelo não tá bom, é por culpa do dado, né? Esse engenheiro ruim. Então assim, é muito dado. Então, assim, uma fase de projeto, os data scientists vão pedir muitos dados, né? Até porque alguns deles vão estar descobertos. Obviamente, quanto mais específico esse mundo, melhor, porque daí leva menos tempo. Porque como o sistema origem não pensou em como entregar esses dados, o engenheiro de dados, muitas vezes, vai ter que quebrar muita pedra para fazer isso. Questão de governança, questão de, olha, uma coisa simples. Como é que eu vou extrair os dados durante o dia? Vamos supor que você precisa durante o dia, sendo que o sistema está precisando durante o dia. E se você extrair durante o dia, você tem um risco de impactar o banco. Ou é fazer O que você acha que a empresa vai escolher? Eu paro a aplicação para extrair dados da você ou botar a aplicação funcionando? Não vai parar e falar, esquece esse projeto, cancela porque a aplicação funcionando. Certo? Então, assim, se não pensam nisso, uma hora a gente vai ter que falar, não, vamos extrair aqui, vamos fazer de outro jeito e tal. Aí começa, isso leva tempo. Funciona, mas leva tempo. Então, e isso cria o que a gente chama de atrito, né? Para extrair os dados e conseguir fazer esse fluxo de dados funcionar. Né? Então, imagina que o dado tem que fluir na empresa o mais fácil possível, obviamente com toda a questão de governança, segurança, que é em primeiro lugar, mas ele tem que fluir na empresa de um jeito ágil e com uma clareza de democrático, processo, democrático, para você ter que democratizar e acessar. Então, se a empresa não tem isso, esse engenheiro de dados vai ter que quebrar muita coisa. E isso, por isso eu comento esse 3:1 de 3 engenheiros para atender um data science, mais ou menos isso, fase de projeto pelo menos, tá? E muitas empresas não enxergam isso, às vezes acabam contratando 3:1 o contrário, né? Ou 5:1 data science com engenharia de dados. Não quer dizer que um é menos importante ou mais importante que o outro, não é isso. Questão de esforço mesmo e necessidade operacional, minha opinião, né? É bem isso que a gente enxerga. Aqui na DataRisk a gente tem um pouco... A gente tem vários cientistas que têm esse viés de engenharia de dados, o que acaba ajudando bastante no processo, né? E até uma feature que a gente tenta... uma skill que a gente tenta fazer com que o pessoal se desenvolva também. Então a gente consegue montar um pouco mais, uma proporção menor por conta disso, mas é bem por aí mesmo. Acho que isso se aplica também muito uma empresa que está começando a fase de projeto. Depois que amadurece, essa porção não precisa ser necessariamente a mesma. Pode ser, o engenheiro de dados já pode ser relocado em outras atividades. Então, depois que a estrutura de dados está bonitinha, sendo atualizada. Uma fase de projeto inicial, essa proporção é importante. Depois,
manter fica mais fácil, precisa manter essa proporção. Manter geralmente vai estar tudo... A teoria Evoluir, funcionando, né? e às vezes pequenas modificações, menos Isso, modificações ou uma evolução na plataforma e volta de novo, mas fica mais fácil, com certeza. Eu acho que aí vai ter o ajuste dele, mas depois de um tempo ele já tá com mais redondinho. Né? Com certeza. Isso. Eu ia te perguntar, sabe, porque nessa parte de dados, né, que não tem muito cara que... Beleza, o cara iniciou a operação, tá legal, tá estruturado, o cara vai iniciar, vai começar a coletar, a plataforma vai contratar. Mas o cara que quer fazer o modelo e ele não tem dado. Como é que a gente faz nesse caso? Tipo, o cara chega na gente quando cliente, ele, beleza, eu tenho um negócio, queria fazer o modelo que vocês fazem, eu sei que vocês fazem modelo, inteligência, machine learning, não sei o quê, e eu queria fazer isso. Aí quando você vai conversar com o cara, mas eu não tenho esse dado. Tô começando a operação agora. Tá em Excel, ou não, eu tenho que falar com o time disso aqui. Então, como lidar com um pouco dessa frustração até com o cliente, né? Tem muito caso que o cara tá começando a operação, tem um caso que ele tem vários Excels, que eu chamo de Excels voadores, né? tem vários casos aí, né? Nesse... Que ninguém sabe de tantos Excels, cada um tem um padrão diferente. Cada um tem o nome da coluna, o cara que fez, saiu da empresa, ninguém sabe mais o que é. Formato de data, cada um tem um. Tem muito isso. Quando a empresa assim, não tem essa maturidade de dados, não tem dados, depende muito da solução que ela precisa, né? Por exemplo, um modelo de crédito, que é algo que a gente faz bastante aqui na DataRisk. Mesmo você não tendo dado, começando uma operação agora, se você sabe o público que você vai atingir, você consegue buscar dado em mercado, em birôs de dados, que você consegue enriquecer para ter uma primeira versão do modelo já um pouco mais customizada para você, que vai funcionar melhor do que uma regra simples, né? Então você já consegue fazer isso. Agora, em muitas situações... quando o cara não tem esse dado, não tem onde buscar dados de mercado, por exemplo, para fazer uma primeira versão do modelo, é muito não pensar na primeira versão do modelo, mas pensar na estrutura, né? Pensar na estrutura de vai começar a operação, a gente vai usar uma regra mais simples, não vai ser um modelo complexo, mas a gente vai começar com o monitoramento, que é algo bem importante, né? Então a gente já vai começar a pegar o dado, monitorar toda a operação. E a partir do primeiro momento que a gente tiver um número ali razoável de dados, a gente vai construir o primeiro modelo, vai colocar em produção, vai começar a monitorar esse modelo. Daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, esse modelo já vai ter mais dados, a gente retreina o modelo e vai iterando mais rápido nesse começo, até ter uma versão mais estável. Sim, dá para colocar uma coisa muito boa de fazer, que geralmente não é feita, mas é muito boa, uma boa prática, é você colocar um linha de produção em paralelo com a área de negócio. Continua fazendo as predições, continua usando e nós conseguimos comparar no final. Exatamente. Porque aí você tem um feedback em produção, porque geralmente, dependendo de como o modelo for estruturado, eu já fiz projetos que o modelo substituiu um ano, nós nunca mais tivemos um feedback se aquilo que o modelo está prevendo está certo ou não, porque é só o modelo. Então você ter esse tipo de teste de, vamos colocar 1 mês ou 2, um modelo funcionar em paralelo com um ano, para nós medirmos em produção isso. Fazer o teste AB certinho. Exatamente. Isso é uma coisa, às vezes, que as empresas ainda não veem com a devida importância, elas veem muito com custo. Isso aí acho que não vale a pena não, coloca esse modelo direto e bora para frente. Então ter essa visão de que isso, na verdade, não é um custo, é um investimento que vai dar muito menos dor de cabeça no futuro, é legal. E tem também a questão do, por exemplo, crédito. Você aprova uma pessoa hoje no cartão de crédito, ele vai pagar a primeira fatura do cartão daqui a 2 meses. Você vai saber se ele é um bom ou um mau pagador daqui a uns 6. Sim. Você vai ter certeza que ele é um bom pagador daqui a 6 meses. O que você faz? Deixa o modelo 6 meses no ar para depois saber se ele estava bom ou não? Exato. Se ele estiver ruim, provavelmente você faliu sua empresa. Então tem toda uma questão de não monitorar só a resposta do modelo, mas monitorar toda a operação. Né? Aí a gente volta naquele ponto lá do começo, né? Tipo, o cara que está pensando já no modelo e não na operação dele. Né? Então, tipo, o cara, vou conceder crédito? Beleza. Mas eu não sei se vai funcionar. Então eu vou dar 10% só do crédito que eu tenho disponível. E aí vou fazendo até sentir um pouco, também vai ter... Vai evoluindo, vai incremental, né? Incremental. Isso sempre baseado em dados, né? Exato. Sim. Isso é tipo o sonho do cientista é conseguir chegar assim e ter essa maturidade no negócio de, cara, não, nós não vamos colocar esse teu modelo aí em produção, nós vamos sempre incremental, testando, medindo e... Uma coisa que é importante, não mudando um pouco de assunto, né, mas essa parte só de dados, né, é os vieses do modelo. O modelo de crédito, que eu já trabalho muito com isso, tem sempre isso, né? Para você construir o seu modelo de créditos, você tem que ter quem pagou e quem não pagou. E você só sabe quem pagou e quem não pagou de quem foi aprovado. Exato. De quem não foi aprovado, você não sabe a informação. Então, a sua base ela é vezada sempre, porque você só tem a base de quem foi aprovado.
Uhum. Só que você vai aplicar um modelo em todo mundo. Então vai ter um pedaço do público ali que não foi aprovado, que você vai aplicar um modelo novo. Então tem um viés claro aí. Um dado que nunca foi visto pelo modelo. Né? Um dado que nunca foi visto pelo modelo. Então se você pensar assim, qual que seria a melhor solução? A gente tem um público pequeno, claro, que vai ser aprovado independente do resultado do modelo de um score. Exato. A gente sempre aprova esse cara, que aí eu sempre vou ter uma amostra, que a gente faz o menor N possível para ser representativo, mas a gente sempre vai ter uma amostra representativa da população toda. Que aí fica muito mais fácil, a gente consegue melhorar bastante o modelo, só que quase ninguém faz isso. Quem faz isso é só empresas que realmente veem a importância do dado. Porque assim, tem um custo, é claro, você vai aprovar gente ruim, mas você está comprando gente ruim para melhorar seus modelos. Tem umas técnicas. Mas pouca gente entende que isso é lucrativo no final do dia. Sim. Ou às vezes também pode ter uma regra específica ali que ninguém está prestando atenção, que está também negando acesso a um cliente bom. Exatamente. E aí você fala, e o cliente fica desesperado, fala, poxa, mas se eu faço tudo, não tenho dívidas, né? O cara esqueceu de pagar, sei lá, uma conta, alguma coisa assim, uma conta telefone, sei lá. E aí como é que faz, né? É negado o acesso a ele, o cara tá fazendo um trabalho legal e é um cara que deveria ter. E o cara fica indignado com a empresa. Então acho que é isso. Às vezes descobre essas regras também. Exatamente. Isso é muito bom. Um ponto aqui, só que tu falou disso dos rejeitados, seriam algumas técnicas diferentes de rejeitados eu uso nesse caso, né? Existem técnicas diferentes de rejeitados, que basicamente a gente pega as pessoas que a gente não tem o target, que foram rejeitadas, e a gente tenta inferir com base em mercado, ele não foi aprovado aqui, mas foi aprovado em outra instituição financeira, ele pagou ou ele foi negativado. Então tem algumas técnicas que são chamadas de inferência de rejeitados, que é muito para crédito, mas elas acabam não funcionando tão bem quanto eu realmente fazer o teste de aprovar pessoas ações. Eu perguntei isso só porque a Databricks tem um Medium, onde nós escrevemos sobre assuntos que nós temos no dia a dia. Não é algo 100%, não é algo artigo científico, mas é problemas que nós vimos no dia a dia, e lá tem um artigo sobre inferência de rejeitados. Que é muito bom. Então é muito bom vocês conferirem lá a nossa rede social Medium, porque nós temos artigos muito bem escritos por nossos cientistas. Boa. Esse jabá foi bom, hein? Foi bom. Eu acho que a gente tá falando muito dos casos que dão certo, né? E aí, falar dos ruins, a gente tá aqui, a produção tá dando time ali, mas o lance é tipo assim, os casos de falha, né? Se tu fosse poder elencar beleza, isso aqui eu acho que se eu tivesse feito isso aqui diferente, eu ia ter um outro caso de sucesso, né? Tipo, se fosse elencar assim, Samuel, pensando no vai. Acho que a gente... Quer começar? Pode começar. A gente tá mais... acho que quando a gente pensa em evolução, né, aprendizados, a gente pensa em lições aprendidas, né, das falhas, etc. Eu acho que na minha carreira eu aprendi que é importante ter conexão com as pessoas e se arriscar um pouco mais, né? Então, eu acho que se tivesse feito isso antes, talvez eu tivesse acelerado alguns atalhos, né, de carreiras e projetos. Falar em público também é uma habilidade extremamente importante, né? Falar comunicação, que às vezes a gente fala, não, vou aprender aqui, vou usar só algoritmo, não vou falar nada, né? E você às vezes se expor, né, é muito importante. E às vezes, eu até falo para o pessoal, né, eu já vi profissionais excelentes, assim, que tinham uma dificuldade de falar, né, ou receio e tal, assim, mas assim, questionava o conhecimento. É muito bom, a experiência é ótima para compartilhar, né? E aí eu falo, cara, pensa o seguinte, né? Ele não queria falar, alguns professores não queriam falar em público, né? E eu falo, pensa o seguinte, é fácil você treinar um hard skill. Eu falo, poxa, mas é fácil, né? Tem que estudar, tem que ler livro, tem que ver um monte de blog, ver o Medium aqui da DataRisk e tal, e aprender, fazer curso pós, né? É difícil, mas pensa o seguinte, você tem como fazer. Você tem como buscar alguém, ou um conhecimento, ou um livro e fazer. Como é que a gente treina a comunicação? Como é que você simula a comunicação no espelho da sua casa? Não dá, né? Você não está com a interação. Então, a comunicação, você tem muito menos oportunidades para estudar, porque você precisa do ambiente, precisa das pessoas, precisa da situação, e nenhuma situação é igual a outra. Para você treine sozinho, tem gente que faz, apesar de eu não gostar muito, eu prefiro ir testando com pessoas, mas os ambientes mais controlados conseguem se expor mais. Então, eu acho que acho que eu aprendi muito assim, eu evoluí muito na minha comunicação, etc. E eu acho que como lição aprendida eu talvez não tenha tido tanta habilidade no começo da minha carreira por questão de, às vezes, ficar, né, receoso, tímido, tal, com vergonha.
E isso foi evoluindo. Acho que muito porque eu fui estar como professor. E eu me expus. Eu falei, eu tenho muito conhecimento aqui para compartilhar, assim, muito assim, daquele momento, né? Porque Sim, hoje em dia... é bastante. Pode falar mais coisas. Pra compartilhar muita experiência, vamos dizer assim. É honesto. Eu falei, cara, eu apanhei um pouquinho aqui. Eu preciso compartilhar um pouco mais. E eu tinha feito mestrado, doutorado, etc. Eu falei, vou fazer mestrado para um pouco da aula. E na real, eu vi que não precisa ter nem mestrado. Na prática, eu vi muitos profissionais muito bons, excelentes. Até professores que me mentoraram, assim, que eu tirei o chapéu, que na época a gente fica muito num determinado foco, né? E acho que só vai ter sucesso quem tem determinada graduação, pós e tal. E professores que mentoraram, às vezes não tinham nem graduação e estavam lá, como especialistas, dando aula até, também em faculdades. E eu falei, putz, esse cara aqui tem uma experiência incrível e fala super bem, mentora super bem. E eu aprendi muito com eles. E aí eu falei, poxa, às vezes a gente fica muito focado só em estudar e não se expor em comunicação, em conversar. E eu acho que isso é algo que as pessoas deveriam tentar fazer. E só dá para fazer quando a gente tem a oportunidade. Então, se você recusa as oportunidades, atrasando isso muito tempo, porque essas oportunidades não são fáceis de aparecer, né? Um ponto que eu acho legal é ver esse tipo de habilidade, assim como tu vê essas habilidades técnicas, sabe? Tipo, sim. Muita gente vê esse tipo de habilidade como nasci com ou nasci sem. Se eu nasci sem, não mas cara, o melhor jeito de você ser bom nisso é se expondo, treinando. Assim como tu tem que treinar algoritmos, você tem que treinar essas habilidades. Só que essas habilidades você não consegue num ambiente controlado, você precisa se expor. E, cara, se expor é meio ruim no início, mas quando você começa a mapear a tua evolução é muito bom. E só um comentário aqui em relação a... até trazendo um pouco da parte de mentoria que eu não venho falando. Deixa eu contar uma história, até trouxe aqui um roteirinho, só para vocês verem aqui de um profissional que eu mentorei. Vai ser boa essa história ainda, eu mentorei. Uma história profissional que eu mentorei, uma história que eu acho bacana, vou contar aqui, obviamente, mas eu achei legal, só para vocês verem como elas são aprendidas. E aí vem um pouco da habilidade de comunicação, porque se você fica só no seu mundo, você não está ajudando as pessoas, não está colaborando, fazendo networking. Então, tem um profissional que ele era trabalhava com databases, trabalhava numa empresa, estava bem. Tem 2 filhos, né, um filho e uma filha, e estava lá atuando. E ele queria parar de dados, porque via que era crescendo, viu que o database estava mais do mesmo. Né? E ele queria parar de dados e estava buscando pessoas. Né? Quando você não sabe o que fazer, você tenta buscar quem pode te ajudar. Né? E acho que esse também é o objetivo do mentor, recepcionar a pessoa e ajudar. E aí ele buscou comigo, entrou em contato, e a gente começou a conversar, coloquei ele também no contato com outras pessoas, e ele resolveu fazer uma pós-graduação de dados. E começou a fazer, ficou empolgado e tal, mas estava trabalhando na empresa atual ainda, e aí sempre aquele dilema, né? Sai da empresa atual, eu estou estável, o risco, né? E vai empreender e tal, como muitos profissionais acabam lidando com esse dilema, né? Seja para sair, para ir para trabalhar em outra empresa numa outra área, ou para empreender, como foi o caso do Helvas aqui. Acabou tendo esse dilema, uma hora você tem que decidir assumir o risco ou não. Mas se você se prepara, a sua motivação e o seu medo a sua motivação aumenta e o seu medo diminui. Isso faz com que você tenha uma chance de sucesso maior. E aí ele começou em 2019 a fazer pós. Em 2020 ele estava trabalhando com dados, ele mudou, saiu da empresa que ele estava trabalhando já estável, ganhando um determinado valor, não vou falar aqui quanto, mas ganhando um determinado valor, e estava como sênior, se eu não me engano, e aí foi o pleno sênior, que era um profissional já experiente, e ele foi para essa empresa para ser saiu de sênior para ser pleno como dados, no caso dele arquiteto de dados, ganhando 30% a menos do que ele ganhava na outra. Então ele se arriscou bastante nesse aspecto, mas a oportunidade de aprendizado era muito boa. E aí ele, em junho de 2020, ele estava trabalhando já uns 4 meses com dados ali, veio a pandemia, né? E ele falou, Samuel, eu queria estudar mais, evoluir mais e tal. Me contou, eu falei, vamos conversar, eu posso fazer uma mentoria para você. Eu já tinha mentorado outras pessoas que, assim, algumas cresceram exponencialmente e outras foram evoluindo. Então eu falei, cara, eu atuo também fazendo mentorias. E aí conversei com ele, era começo de junho de 2020. E dia 11/6 de 2020, eu falei para ele, vou marcar uma sessão, marquei com ele uma sessão, conversei. Do dia 11 de junho de 2020, ele me mandou uma mensagem, eu já tinha feito uma sessão com ele, mandou uma mensagem. Sim, 5 dias depois da sessão de mentoria, a gente ia marcar outras. Ele falou, fui demitido. Acabei de ser demitido aqui, demitiram 30 pessoas aqui comigo na minha empresa e tal. Aí eu falei, putz, sério, não, o que aconteceu? Nossa, parece que foi algo grave, porque a empresa passou pela pandemia, deve ter sido impactado.
E aí ele falou, devia ter ficado lá na outra empresa que eu tô trabalhando. Bateu o arrependimento. Nem mudado e tal, mas tudo bem. Aí eu falei, nossa, putz. Aí eu falei, não pode ser assim, né? Aí o cara quer voltar lá pro caminho, né? Eu falei, não, cara, comecei a pegar um monte de vaga que eu tinha recebido. Falei, olha essa vaga aqui, essa vaga aqui, essa vaga aqui. Mandei pra ele umas 10 vagas no dia. Ele falou, meu dia já melhorou. Aí começou a aplicar e tal. E aí uma das vagas lá, uma pessoa que tá precisando mesmo, gostou do perfil dele, apesar de ele estar começando, e ele começou a trabalhar lá. Aí ele teve esse problema. Quando foi um mês depois, ele começou a fazer entrevistas, dia mais ou menos 23 de julho, ele falou, Samuel, preciso fazer uma sessão meio urgente com você de mentoria. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu, né? Preciso falar de oferta de emprego. Aí eu falei, cara, vamos fazer. Marquei ele e falou, liga pra mim e tal. Aí ele ligou no mesmo dia e falou, cara, eu tô com 3 ofertas de emprego e não sei qual escolher. O que você falou? Eu falei, pô, cara, esse é um problema bom de resolver. Aí eu falei, cara, tô feliz por você, cara, porque o cara tinha potencial, entendeu? Ele tinha estudado, tinha se esforçado. E às vezes bate aquele medo de voltar. Sim. Então, acho que esse tipo de história é legal, porque a gente mostra que a habilidade técnica, né, não é somente ela que vai determinar, é da de comunicação, o mentor, o networking. E hoje ele está super feliz, está trabalhando, está com o PJ, tá prestando serviço para empresas, está super feliz aí, nossa, então está com as crianças, né, tudo. Então, esse tipo de coisa de impactar a vida das pessoas, eu acho que é muito bacana, entendeu? Vai além só do fazer um modelo bem feito em produção, sabe? Isso é muito bom. É melhorar a vida das pessoas, eu acho muito legal. Não, isso é bem legal, essa parte de soft skills aí que nem vocês falaram, é fundamental. E eu vou falar um meu case aqui, como você falou um pouco de soft skill, eu vou falar um de técnico mesmo, que eu acho que é interessante, um case que eu aprendi muito com o erro aqui. Quando eu estava começando minha carreira no Itaú, me colocaram para resolver um problema de LGD. Você lembra o que é LGD? LGD é um termo financeiro que é Loss Given Default. É basicamente depois que o cara não me paga, quanto que eu consigo recuperar. E é uma proporção. Eu sabia do português. Tá. Ele quis dar uma aumentada novamente. Eu copiei o Samuel. E aí o LGD é um número, teoricamente é uma proporção, né? Que o cara tava devendo 10 mil, depois que foi para cobrança, eu consegui recuperar 5. Então o LGD dele é 50%. Só que é um número, na maioria dos casos, é muito concentrado ou no 0 ou no 1. E também ele pode ser negativo, porque conta os custos de cobrança, ele pode ser maior do que 1. Mas assim, ele é uma distribuição bimodal concentrada no 0 e no 1. É bem difícil de você modelar isso. E aí me colocaram lá na época, eu trabalhava numa área de pesquisa, você tem que pesquisar métodos para melhorar a previsibilidade do LGD. Então esse era o meu trabalho. E eu elenquei lá 20 técnicas, fui testando qual funcionava melhor, desde técnicas estatísticas de quase verossimilhança, de distribuição beta, fui testando diferentes coisas. E tudo ficava assim, até conseguir uma melhora do baseline ali, mas uma melhora normal, de 5%. Até que eu testei uma técnica que eu sempre achei que era a melhor para esse caso, que era uma distribuição de mistura. Então eu tinha uma mistura de 2 gaussianas ali para fazer o modelo. É Gaussian Mixture Models, eu acho isso, né? E aí eu testei esse modelo, e aí eu rodei o modelo, eu consegui um resultado que era 50% melhor. Então meu erro era 20, foi para 10. Eu falei, sou um gênio. Vou ser promovido. Fiquei uma semana achando que era um gênio, ia ser promovido. Falando para todo mundo, ainda bem que eu sempre fui envergonhado, então eu falava só para as pessoas que trabalhavam ali comigo. Eu ia apresentar para a diretoria, daqui a uns 2 dias, né? Fiquei uma semana feliz, achando que tinha descoberto. Aí, 2 dias antes dessa apresentação, eu estava revisando minhas coisas, eu descobri que a função que eu estava usando lá, o pacote que eu estava usando para criar esse modelo de mistura, ele roubava, entre aspas, porque ele sabia qual que era a mistura que cada linha pertencia. Então ele sabia que esse cara era da primeira gaussiana ou da segunda gaussiana. E o grande problema é você saber de qual gaussiana ele é. É a parte mais difícil. E aí eu falei, Aí eu falei, deixa eu rodar sem ter essa suposição que ele sabe qual que é a distribuição. E aí o que aconteceu? Ficava quase igual aos outros. Ficava talvez um pouquinho melhor. Aí foi
Eu dei sorte que eu não apresentei antes pra diretoria toda falando que eu tinha resolvido o problema de LGD. E a tua lição aprendida, mano? Cara, A minha eu falei já que é ouvir os Difícil, mais né? velhos, ouvir os mais experientes pra depois não ter que fazer as coisas do zero de novo. eu acho que do tipo mais moderno aqui, mais recente e tal, é muito dessa de não ser tão técnico, né? Tipo, realmente quando você for apresentar um negócio, fazer sentido para todo mundo. Acho que foi uma coisa que eu aprendi muito, assim. No começo é aquela coisa de você aprender uma coisa técnica demais para 10 pessoas e aí no final você saiu com nada resolvido, né? Porque a galera não entende o que você falou, eles querem outra coisa, você marca outra reunião, aí faz a mesma coisa, aí não sai do canto, né? E aí, tipo, aprender isso foi uma coisa muito boa, e soft skill e tudo mais. Mas assim, eu acho que eu nem queria falar eu queria falar das lições aprendidas mesmo, porque eu tive uma que foi de uma gerente minha também, que aí, quando a gente teve um feedback, sei o que e tal, ela me deu um que foi muito bom. Ela falou, isso aqui não é pra você. Saia daqui. Porque você é uma pessoa muito boa, mas a estrutura aqui não permite que você avance, que você mostre seu potencial. E assim, e ela é muito aberta, né? E virou amiga depois, muito boa e tal. E aí ela deu muito esse toque, assim, ó, tem uma estrutura aqui que você vai ficar nela, você não vai progredir, você não vai ter o seu potencial, né? Então, procura uma coisa que realmente lhe traga esse sentimento e tal. E tipo assim, foi um mentor assim, que me deu uma dica muito boa, né? Tipo, ela tava numa posição acima e para ela poderia ser muito bom ter eu no time e tudo mais, mas... Eu acho que esse ponto é importante, né? Quando a gente sente que a cadeira ficou pequena, né? Para você estar naquela posição e recebe esse tipo de feedback, na verdade é positivo, porque você vê que as pessoas à sua volta estão querendo o seu bem, né? E vê que você tem mais potencial do que você está fazendo ali. Não quer dizer que você não faz aquilo muito bem. Sim. Ou que você não pode ser útil, mas que você Pode crescer pode mais. crescer mais, exatamente. Então acho que legal isso. É importante a gente... Esse foi assim, eu agradeço muito ela, assim, virou amiga pessoal depois de um tempo. E foi uma pessoa que deu um caminho, sabe? Ó, se tu ficar aqui, tu vai passar, sei lá, 5 anos, vai progredir, virar sei o que e tal, mas você não vai ter o que você quer aqui, então é melhor você se arriscar. E aí você cria aquela coragem na hora assim, vou meter as caras. Primeiro onboard online, não sei o que, aí eu fiquei, eu acabei de mudar de emprego, eu tô entrando, a pandemia começou. Vai acabar os contratos, os caras vão me demitir na primeira semana. Já bate aquele e-mail. Vou voltar lá. Eu senti o cara. Já ia falar, o que eu vou... vou ligar aqui de novo. Aí eu já tinha visto. Vocês vão mandar currículo já. Aí a empresa falava, eu não posso contratar quem pediu demissão em 2 anos. Eu, bicho, eu não consigo voltar. Porque tem que esperar 2 anos, tem que arranjar outra coisa. Agora ela me lembrou o Morapuca, né? E aí eu vou terminar essa história porque ele contou mais um trecho pra mim ontem que é muito bom. E aí ele começou a trabalhar, ficou com esse medo durante um bom tempo, e daí deu uns 3 meses, a Tarris contratou outro cara. Aí ele, se chutarem alguém, não vai ser eu, vai ser esse cara que vai. Modelo de seleção natural. O cara vai dizer, não, agora se chutar, vou chutar esse cara que vai. Acho que o papo tá muito bom. Eu vou tentar puxar a última pauta aqui pra gente. Tinha 2 pontos, eu acho que muito sobre como o mercado tá atualmente, então... muito dos cursos que a gente vê hoje no mercado. Eu acho que o mercado está muito aquecido, então tem muito curso hoje, e aí criou-se um mercado que não é de data science, é o mercado de fazer curso. Que dá dinheiro, hein? E aí YouTube, sei o que, curso, vender, acho que tem esse ponto. E eu acho que um segundo ponto seria pensando a longo prazo, né? Como é que a gente pensa data science para impactar o mercado do Brasil mesmo assim. O que é que Data Science consegue fazer pensando em varejo, banco, sei lá. Isso. E a gente entender um panorama dos próximos anos, sabe? Onde nós não atacamos, podemos atacar, que nós vamos conseguir ter um ganho. A de curso, sim, eu vejo que o mercado está até um pouco saturado de cursos de ciência de dados, mas são cursos muito parecidos, né? Que eles focam muito no Kaggle, que a gente estava falando, eles focam muito em como construir o modelo. E aí você tem cursos práticos, que a maior parte deles são práticos, né? Então vai te mostrar como fazer isso no Python, chamar o Fit Predict de todos os algoritmos e dar uma noção básica ali de cada algoritmo, o que não é ruim, mas eu acho que tu tem que saber em algum momento. Mas são todos os cursos muito parecidos nesse ponto. Tem alguns cursos que são mais acadêmicos, assim, são até cursos gravados em faculdades famosas, etc., que aí te dá uma visão muito acadêmica, por que Machine Learning funciona, qual que é o teorema, que dimensão você vê e por aí vai, que eu gosto, acho legal saber também, mas para a prática não... o que eu acho que falta no mercado, e inclusive a gente está construindo na DataRisk um curso interno, a princípio interno, né? Depois a gente pode até liberar para o mercado, mas é um curso que fale de todas essas coisas,
mas fale também do ciclo da jornada completa, né? Fale da parte de dados, fale da parte de pensar nos problemas, nos vieses, como o modelo vai ser usado em produção, o que isso vai impactar no futuro, como que você faz o monitoramento, como que você coloca em produção. Então a gente está construindo um curso interno que justamente para a gente contratar pessoas mais júniores e treiná-las, que eu entendo que seja muito mais completo, que abrange a jornada inteira de um cientista de dados, né? Nós estamos tentando pegar a lacuna que nós vemos a galera que entra na DataRisk, que a galera que entra tem. Vamos preencher isso aqui, porque é uma lacuna que é muito importante para o mercado. Exatamente. E geralmente quem está dando curso acaba não desmerecendo, tem cursos muito bons, mas acaba ficando mais distante do mercado e focando em outra coisa que não é exatamente o que o cara vai fazer no dia a dia. E nós sabemos o que o cara faz no dia a dia, então nós vamos pegar e vamos ensinar os caras isso, que é muito importante. Exatamente. Aí agora eu deixo a segunda pergunta para o Samuel. Não, eu vou começar pela outra. Acho que puxando esse gancho, que o mercado brasileiro evoluiu muito na parte de cursos, treinamentos. Eu acho que tem evoluído nesse sentido. Obviamente tem cursos que ainda não tem toda a robustez e qualidade que se espera. Acaba sendo simplesmente um conteúdo ali que não tem uma sequência, uma estrutura, né? E aí as pessoas acabam com a expectativa de aprender, né, que o mercado está agressivo, acabam indo nesse sentido. Mas isso, com essa digitalização de todos os cursos, está acontecendo com todas as áreas, né? Acho que Sim. Não é só com a parte de dados, tudo está muito rápido, muito acessível, até que muito conteúdo, às vezes, acaba colocando no YouTube e não tem a devida curadoria e tal. Então, assim, tem essa situação. Mas eu acho que, em geral, isso faz parte do amadurecimento do mercado. Eu acho que as pessoas, ao decorrer do tempo, vão selecionar os cursos bons, etc. E aí também os profissionais que conhecem, têm mais experiência, né, que acabam tendo um pouco, já conseguiram passar um pouco mais, se avançarem também um pouco para a área de educação e ajudar nesse tipo de conteúdo, eu acho que vai agregar bastante, porque tem muitos profissionais que acabam não, isso daí não é comigo, né? Então a parte às vezes não tem perfil também, né? Eu sempre gostei disso, dou aula desde 2014, dei aula em uma instituição, parei agora, estou só numa instituição específica, em cursos de pós, e sempre gostei, cara. Já dei aula assim, eu não conto, mas por volta de umas 2.400 horas aula. Então acho que as pessoas irem para essa parte de compartilhar conhecimento também, dá um esforço, tá? Não é fácil, né? Compartilhar o que você sabe, aí você fala, isso aqui eu sei e tal. Aí você fala, como é que eu explico isso de uma forma simples para alguém que não conhece o assunto? Sim. Aí que você fala, nossa, realmente eu acho que eu não sei tanto. E aí você tem que estudar ou pensar uma forma melhor e você vai evoluindo. Você aprende bastante dando aula. Muito. Sim, eu vejo que melhor aprender ensinando, dando aula, compartilhando conhecimento. E eu acho que isso daí favorece também a abordagem que está fazendo, e também uso muito no dia a dia, de compartilhar conhecimento, fazer esses mini meetups internos, compartilhar conhecimento para que as pessoas ensinem, compartilhem, não só para compartilhar, mas porque elas também estão evoluindo e aprendendo mais, né? Respondendo perguntas. Então. Eu acho que o nível máximo assim, de sofisticação técnica de um profissional é quando ele consegue explicar os conceitos complexos para alguém que está entrando. Sim. No momento que tu chegar nesse nível, você é um cara que domina o que está acontecendo mesmo. Sim. E tem um outro ponto que eu gosto muito de livro. Eu gosto assim, de vídeo, cursos online, cursos presenciais acho que são bem importantes também. Inclusive tem alguns ótimos, onde Samuel dá aula. Mas eu gosto muito de livro, assim. Então, tem alguns livros que eu sempre recomendo, The Elements of Statistical Learning. Esse livro é muito bom. Para mim é o melhor sobre Machine Learning. E é gratuito na internet, né? Exatamente. Tem o Learning from Data também. São livros que eu gosto e acho que são importantes para a formação também. Essa jornada de mestrado, doutorado, como isso ajudou vocês no mercado de trabalho, no dia a dia, para vocês? Os aprendizados que vocês tiraram disso? Essa é uma boa pergunta. O Manu também tem mestrado, eu larguei o doutorado. Estou fazendo um mestrado. Como eu comecei a trabalhar numa área de pesquisa, eu acho que o mestrado ajudou muito a ter essa cabeça de pesquisa. E é que eu sempre gosto de falar que a graduação e o mestrado ali me ajudou muito a ser autodidata, no sentido de às vezes o seu professor é horrível. Muitas vezes, né? Não é o Samuel, né? Exato, não é o Samuel. O cara te dá uma aula e tu tem que estudar em casa tudo de novo. Né? Exato. Então a aula dele, tu desaprende as coisas na aula dele. E pra você passar, você precisa... Porque ele é ruim, mas a prova é difícil. Então, para você passar, você precisa ser autodidata. Então, acho que a graduação e o mestrado, principalmente, ajudaram muito nisso.
e ter essa cabeça mais de pensar em pesquisa, pensar em método científico de eu preciso testar isso, então essas são minhas hipóteses, eu vou testar isso, e vou concluir se o resultado for maior do que X e por aí vai. Então acho que isso ajudou muito, principalmente o mestrado. O doutorado, eu fiz muito mais porque eu estava com saudade da pesquisa. Eu acho que esse foi o meu grande... Caramba, que saudade boa, hein? Nossa. Esse foi o meu grande motivador, assim, eu gosto de fazer pesquisa. Eu não fiz o doutorado para seguir na área acadêmica, eu não tinha interesse, não tenho ainda interesse em ir para a área acadêmica. Eu fiz porque eu gosto de pesquisar coisas novas e trabalhar em alguma coisa diferente do início ao fim, né? Que é o que o doutorado se propõe. Então eu fiz muito para isso. Claro que sempre ajuda com algumas coisas, só que aí eu acho que a questão do doutorado não é tão clara assim. Uhum. E até uma crítica que eu faço a quem chega no mercado de trabalho fez graduação, mestrado, doutorado sempre no meio acadêmico e chega no mercado de trabalho, muitas vezes as pessoas têm grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque é muito diferente. Ou acham que porque tem isso eu sou sênior. Sou um cara, nossa, o mercado não me valoriza, eu sei todos, soft skills, eu sei também, todos os algoritmos do estado da arte e o cara tá implementando uma regressão logística e tá no emprego, mas calma lá, meu jovem. Tem uma diferença grande aí, então eu acho que o doutorado, claro que ajuda, mas acho que já o ganho é mais marginal e acho que foi muito mais por uma questão pessoal. Satisfação pessoal. Satisfação pessoal, obrigado, do que para me ajudar em algo na vida acadêmica. Eu sempre gostei muito da prática, gostei cara, não adianta só você estudar, ficar lá, né, vendo um monte de coisa e não ver como aquilo funciona, entendeu? Tipo, e eu via que foi, putz, cara, nossa, na prática eu aprendo muito mais rápido, né? Apesar de eu saber que essa prática, ela talvez eu consiga assimilar mais rápido porque você tem um certo fundamento. Então, acho que esse é um ponto, né? Mas tem muita coisa que a gente aprende numa graduação que no dia a dia você não vai usar. Mas, às vezes, eu não usei no dia a dia, outra pessoa usa outra parte, então, às vezes a gente fala, a graduação é abrangente, ela não vai conseguir colocar tudo por profundidade, mas vai buscar, principalmente, sei lá, no caso, o Aguas fez estatística, né? E eu fiz o sistema de informação, então, a estatística é um pouco mais específica, mas tem N áreas também, e sistema de informação também tem N assuntos. E tem um assunto que eu gostei bastante, que tinha no sistema de informação, administração. Lá tem um pouco de gestor de TI, no curso que eu fiz, era um curso novo na época na USP, nesse sistema de informação. Estava começando, fui da primeira turma lá, de 2005, 2008, e consegui pegar um pouco dessa novidade do curso, que era a parte de gestor de TI. E tinha um professor lá muito legal, lá, o Admir Parada Prado, que foi depois meu orientador no TCC, que eu peguei um pouco de gosto pela pesquisa, pelo raciocínio científico. E ele tinha vindo do mercado, e ele tinha virado professor, me fez doutorado lá em administração, então acabou me incentivando bastante. Eu gostei desse viés dele, que ele conseguiu trazer a prática e na aula conseguiu trazer um pouco. Era um dos poucos professores que não era, sei lá, acadêmico de carreira, né? Que também era muito bacana, professores excelentes acadêmicos de carreira, mas ele, com a visão prática, ele conseguiu trazer uma abordagem, um apelo muito mais cativante nesse sentido para mim. E eu gostava de fazer estágio, então eu posso usar isso na prática. E ali eu consegui ver uma oportunidade de usar um pouco a área acadêmica, ajudando um pouco dos dois. Então eu gosto muito de analisar as sinergias das atividades. Então, se eu, quando comecei a pensar em fazer o mestrado, eu falei, poxa, eu estou preparando o mestrado. O mestrado é em gestão de TI. Na época eu estava trabalhando um pouco, era mais infraestrutura, mas tinha um pouco de... sempre tem gestão. Falei, pode fazer sentido eu usar. E aí eu tentei trazer um pouco, na administração, um pouco de estatística. E aí minha orientadora, ela era formada em estatística, doutorando em estatística, pela professora Maria Aparecida, então eu sempre fui pegando um pouco dessa parte da estatística que eu não tinha tido, né? Muito pouco. Então isso me ajudou a complementar. Eu fui pegando um pouquinho de cada coisa. Usei estatística no meu doutorado, fui usando um pouco de gestão de TI e trouxe a prática. Então a prática me ajudou o quê na pesquisa? A eu ter acesso a pessoas. Fazer uma entrevista, por exemplo, o survey, eu tinha que mandar questionário para 2.000 pessoas. Eu conseguia mandar uma de forma mais fácil, conseguia ter acesso. E entender que aquela pesquisa estava representando um pouquinho da realidade, porque a pesquisa tenta enxergar um pouquinho da realidade e tentar criar uma possível teoria, uma inferência sobre o assunto. Mas é um pouquinho só que você faz, né? Você está vendo um tijolinho numa parede, né? Então, assim, se você ficar só construindo teoria, sem ver a prática, né?
você acaba só olhando aquela parede e fica muito naquele mundinho achando que só aquilo é realidade. Quando você está olhando, ela vai falar, não, estou fazendo realmente um valor agregado aqui, mas é pouco, mas é um valor. E quando você vê as pessoas, tanto na prática podendo usar sua pesquisa, quanto na área acadêmica, é um trabalho legal. Foi isso que eu busquei fazer. Tentar fazer um trabalho que não fosse só para a área acadêmica, ou só para a prática, que daí perde o viés, e aí eu achei legal. Então isso foi meu trabalho no mestrado. No doutorado eu acabei indo por questão de, também um aspecto pessoal também, e achar que de alguma forma isso poderia colaborar com a carreira, mas não com essa pretensão. Talvez por gostar de dar aula também, eu pensei, talvez eu possa também um dia ficar só dando aula, e o doutorado pode me colaborar. Mas hoje em dia, se você falar, Samuel, o mestrado e o doutorado é determinante para o seu sucesso, para a sua carreira? Não. Não é determinante. Ajudou. O conhecimento ajuda. Determinante não é, mas ajudou com certeza. Talvez, para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula numa instituição, porque eu me candidatei e tal, e tendo mestrado, eu dava aula do mesmo conteúdo quanto o cara que não tinha mestrado. A diferença é que, às vezes, algumas instituições pagam um pouco um valor maior, tal, etc. Mas na prática, não mudava nada. Era especialista. E na outra instituição que eu fui dar aula, por isso é uma história até engraçada, que eu tentei ligar lá e não, para mim candidatar uma posição que estavam abrindo, falei, tá abrindo o curso lá, talvez eu consiga. E aí não tinha conseguido contato, mas quando a minha esposa foi fazer aula como aluna especial, minha esposa acabou fazendo mestrado também de administração lá na USP, ela fez uma aula especial, ela conheceu a coordenadora desse curso, né, que é a professora Alessandra, e ela teve aula com ela e não sabia que eu era marido dela. E aí quando eu liguei para ela, eu falei, tudo bem, tô te ligando, eu vi que você tem uma vaga, eu consegui falar com ela. Falei, por acaso a minha esposa tinha uma boa aluna lá, minha esposa fez aula com você, aí no curso de aluno especial na USP e tal, no mestrado. Caroline? Não, você é marido da Caroline, pode vir aqui, vamos começar. Então minha esposa me indicou para essa vaga, indiretamente, né, sem ela saber, e então abre oportunidade. Então às vezes tem algumas oportunidades que você encontra também no meio acadêmico. Networking, né? O networking, exatamente, etc. E o estudo, né, como o Hellas falou, acho que o raciocínio científico é legal. Você ter essa visão, trabalhar com hipótese, metodologia, são coisas que às vezes não são tão claras, né? E a gente começa a ver que, puxa, parece que na pesquisa tudo é 100%, aquela é verdade. A gente vê que você está criando uma hipótese, uma possibilidade, o estudo não é generalizado ainda, enfim, então isso faz com que a gente tenha todo esse raciocínio, então ajuda nesse aspecto. Agora, se você perguntar para o arquiteto de dados, o engenheiro de dados, isso é determinante? Não. A prática é muito maior. O portfólio, os projetos, o que ele faz de hands-on é muito mais determinante. Sim. Eu não quero dizer que o arquiteto tal merece o cargo maior promovido porque fez o mestrado e doutorado. Ter o mestrado não prejudica, mas também não vai ser fator determinante. Não vai ser fator determinante. Pode ajudar, porque um data science, por exemplo, acho que também ajuda bastante no sentido que ele consegue ter uma visão de algoritmos, aplicar bastante, etc. Mas se ele ficar só com a teoria e não for lá abrir um Python, ver os dados reais, manipular, etc., e enxergar o que é valor para o negócio, não adianta nada, né? Sim. Então, uma coisa que eu vejo da graduação, que não é muito medida, a graduação não te dá só o diploma, também te ajuda a lidar com pessoas, você ser uma pessoa autodidata, resiliência naquilo, se manter naquilo, então ela te ajuda em algumas outras soft skills. Você aprende a apanhar. Exatamente, você aprende a apanhar e você tem que conseguir lidar com isso. Então isso te ajuda a chegar no mercado e às vezes lidar com um chefe não muito bom. A gente respondeu aquela segunda pergunta? A segunda pergunta passou. Como que era? A gente entender os próximos passos do mercado de dados do Brasil, assim, né? Em linhas gerais, quais são os próximos passos que... A gente já tem hoje modelos rodando, acho que todo mundo... As aplicações, né? A gente tem bastante coisa rodando, mas depois de modelo, para onde é que se segue essas coisas, né? Isso, nós temos muitas aplicações hoje, por exemplo, em fintechs. Fintechs usam muito. Quais outras áreas que ainda não estão sendo muito exploradas? Eu acho que vai variar muito de maturidade, né? Então, segmentos que já estão mais maduros, eu acho que vai entrar cada vez mais no que eu comentei dessa cultura de model driven. Então, vai ser muito mais importante não ter só um modelo, mas vai ser empresas que vão ter 100 modelos e vai ser muito mais importante a gestão desses modelos, monitoramento e você tomar as decisões com esses 100 modelos e ter tudo isso bem monitorado. Aí vão ter outros segmentos que estão começando agora, nessa parte de dados, estão vendo a importância de dados agora. Acho que depende muito da maturidade. Então, acho que
A gente vai ver esse model driven para algumas maturidades, para outras o pessoal vai começar as estruturas de dados que a gente está vendo que o pessoal está começando a colocar os primeiros modelos em produção. Vale a gente já pensar em metaverso ou ainda é muito novo? É algo que pode sim ser importante daqui para frente, né? Certo. Não, eu concordo com o Helmut. Acho que esse foco em ter empresas cada vez mais usando modelos, assumindo que ela já tem uma maturidade de dados, já conseguiram montar a plataforma. Essa gestão vai ser importante. Essa gestão e governança, ser orientada a modelos, acho que é legal. Acho que é um caminho, principalmente as empresas que necessitam disso para operar, para funcionar, né? Como risco de crédito, fraude, que usam isso no dia a dia. Mas a tendência é isso cada vez mais avançar. Agora, uma outra coisa que eu vejo é cada vez mais o mercado buscando soluções de dados para indústrias, né? Especificamente para resolver cases ou problemas mais específicos, né? Como é o caso que vocês fazem, né, o produto de vocês para risco de crédito, tem N outras soluções surgindo específicas já para atender. Por não ficar somente no core, né, genérico, mas cada vez mais criar soluções mais especializadas para a indústria, que às vezes uma realidade de uma empresa que atua numa área de saúde, diferente do setor financeiro, e aí essas nuances começam a aparecer mais, principalmente quando a gente fala de dados, privacidade também, etc. Então, acho que é uma tendência a aparecer no mercado e também os profissionais se especializarem. Eu sou profissional de dados com experiência determinada na indústria e cada vez mais segmentar com mais conhecimento, principalmente data science, mas também eu diria que arquiteto de dados também vai gerar também nessa linha. Eu acho que uma coisa que a gente não entrou muito aqui é a ideia de ter produtos de dados, né? O Product Owner lá, aquele cara que pensa muito nessa solução, né? O que é que ele tá... vai ligar as pontas. Exato. Eu diria que hoje em dia, eu diria que é um dos profissionais mais raros de se encontrar. Sim. O Product Owner. Porque é um profissional que precisa conhecer o negócio, que já conhece o negócio muito bem, precisa gostar de dados, precisa ter uma certa visão técnica, assim, não tão profunda, mas entender o que é possível fazer. Para não ficar negando que não dá e nem achando que tudo é fácil. Isso, e nem vendendo um sonho que não dá. Mas ele tem um time técnico de arquitetura e data science que vai dizer o que dá ou não dá para fazer realmente, mas ele conseguir buscar isso, ter esse apelo para buscar. E esse profissional é raro em dois aspectos, porque as empresas ainda estão amadurecendo para buscar esse perfil mais tempo parecido mais, e porque os profissionais de segurança, de negócio, que são os mais próximos desse perfil, às vezes estão com receio de estudar, ou acham que é muito difícil e tal. Então eu sempre brinco com o mercado, né? Eu sempre falo assim, até nas minhas aulas, falo, se cada um avançar um pouquinho, a gente consegue trazer o mercado mais para próximo do dado. Então, quem aprende Excel pode aprender uma ferramenta de visualização dashboard. Sim. Quem aprende ferramenta de visualização dashboard vai aprender Python ou SQL. SQL primeiro, acho que SQL vem na frente, né? E aí depois, quem sabe SQL vai aprender um Python, vai aprender um Spark, né? Enfim, vai codificar. Então, eu acho que é isso. Se cada um está na cadeia aqui, consegue evoluir um pouco mais, vai estar mais próximo do dado. E a tendência a gente está mais... acho que uma grande tendência do mercado é cada vez mais gerar autonomia para os dados e capacidade de análise nas pontas, né? Então, se as pessoas não avançarem, elas não vão conseguir gerar o valor com os dados adequados ou vão ficar dependendo de outro indivíduo para fazer, sempre, ou vão acabar não conseguindo agregar o valor que se espera, entendeu? Essa é um pouco da minha visão. Então, a tendência é cada vez mais as empresas incentivem isso e os profissionais busquem avançar e estar mais próximo do dado sem depender de outras pessoas para trabalhar. Bacana. Eu acho que uma coisa que eu vejo muito é novos produtos, né? Acho que a gente começar a pensar em novos produtos de dados, e aí financeiro, tem várias áreas que a gente pode atuar, mas como o mercado começa a desenhar esses produtos, né? Acho que é um ponto que a gente vai ver aparecendo muito aí nos próximos anos, acho que bem nessa linha. E aí, pessoal, acho que é isso, acho que a gente discutiu bastante coisa. É a hora do tchau? É a hora do tchau. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí vocês pela organização do podcast, agradecer todo o time da DataRisk que tá, vocês não estão escutando nem vendo, mas está aqui no suporte. E agradecer o público que está ouvindo, espero que vocês estejam ouvindo ainda nessas 2 horas. E principalmente agradecer ao Samuca aqui. E agradecer ao Samuel aí e todo o conhecimento que ele compartilhou aqui com a gente. Que isso, valeu. Obrigado demais aí também para vocês. Parabéns pela iniciativa. Acho que a gente precisa de mais iniciativas como essa. Acho que a DataRisk é como uma das empresas pioneiras também nessa plataforma de dados para crédito como serviço. Acho que
vai trazer uma credibilidade bastante alta para a sequência de podcasts que eu vou fazer, e eu acho que o mercado precisa de mais disso, compartilhamento de conhecimento também. Então, obrigado pelo tempo, parabéns então pela organização, e realmente não desista, estude. Não é um mercado fácil, porque trabalhar com dados é diferente. Você tem que, além de aprender a parte de código, aplicação, arquitetura, são várias peças, né? Você tem que entender o dado em si, manipular dado, principalmente quando se fala de volume grande, não é simples, sempre são atividades muito específicas, tem que pensar muito bem, né? Movimentar 1 terabyte de dados é uma coisa, movimentar 1 peta é outra, movimentar 1 giga é outra. Então, apagar 1 petabyte sem querer. Então, até deletar. Então tem que tomar, tem que ter muita atenção nesse sentido, e tem muito componente, muita opção, o que é legal. Uma coisa que eu também falo, gosto de lembrar, hoje em dia, como a gente tem softwares open source muito maduros e disponíveis, o acesso à tecnologia, a conhecimento ficou muito mais fácil. Compara com 15, 20 anos atrás, que a gente só tinha software, a grande maioria, proprietários, né? Para a parte de dados, ou banco de dados, etc. Que são muito bons, mas o acesso ao conhecimento ficava limitado à documentação, que era pública, e algumas eram privadas só para quem pagava a licença. Sim. Hoje em dia, você tem software open source com toda a documentação aberta, o código aberto para você aprender. Sim. Então, assim, o limitante vai ser o seu tempo, sua dedicação, esforço e interesse para você adquirir conhecimento, porque ele está disponível. E isso faz com que os profissionais, na minha opinião, hoje em dia, sejam mais valorizados do que quando era antigamente, que o pessoal valorizava mais a ferramenta. Perfeito. Antigamente era, não, a ferramenta vai resolver. Hoje em dia, o profissional vai usar as ferramentas necessárias para resolver o problema. E as pessoas não podem se assustar pela quantidade de ferramentas, porque agora as ferramentas estão à nossa disposição, não a gente para servir a ferramenta. Né? Cada vez mais vão surgir novas ferramentas. Vão surgir novas. Então, assim, às vezes as pessoas se assustam. Nossa, mas é muita coisa e tal. Ou esperam de um curso que você cobrir tudo em detalhe. Não dá, né, gente? Porque serviços em nuvem, projetos open source, iniciativas aparecendo, bibliotecas, libs, enfim, a gente está com muita coisa à disposição. Então, não fique assustado pela quantidade. Priorize o que é core, o que é principal, né? E depois vai avançando no conhecimento no resto do que é mais avançado. Acho que é um pouco assim. Exatamente. Perfeito. Perdendo o surf hoje. E aí, Samuel e Carlos, acho muito obrigado. Acho que para o pessoal que está escutando a gente, essa é uma série que a gente está gravando, então essa primeira temporada vai ter produtos de dados, vai ter uma parte mais do C-Level contribuindo com questão de investimentos, então tem bastante coisa que a gente quer compartilhar com vocês, um pouco como a gente faz a Data Risk, né? Acho que tem muito isso também, e trazer esse conhecimento para não ficar só numa coisa, tipo um curso, né? O curso, beleza, ajuda, mas o dia a dia vai mais longe, né? Então a gente quer trazer para vocês. E se vocês estiverem escutando depois de 2 horas, eu acho que é o que vocês gostaram, acho que foi um papo bem bacana, eu estou bastante feliz de ter participado. Eu estou feliz também com o papo, obrigado pela presença, Charles e Samuca. Muito bom ver vocês. Eu vou ter pegado o mentor também agora, já que você tá aberto. Beleza. E cara, volta para os próximos episódios. Valeu, Manu, por estar aqui. E valeu por aceitarem a nossa ideia de bolar isso aqui. Com certeza vai ficar muito legal. Mas valeu, pessoal. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo. Acompanha a gente aí no canal. A gente tem bastante coisa aí dos meetups, do podcast. Então, tem um pessoal disponível. Então, tem LinkedIn do pessoal. A gente vai depois disponibilizar aqui os contatos. Então, se vocês puderem acompanhar a gente nas redes, a gente tá junto, e agradecer a produção que tá aqui com a gente também, acho que o pessoal ajudou bastante a fazer isso acontecer e é o primeiro de muitos. E aí, isso aí. Até mais, valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.